Apresentar aqui. Ok. É, Convidar aqui a nossa querida Dríade para compartilhar com a gente agora esse momento, essa tarde. Hoje à noite também ela vai estar com a gente. A Dríade também é uma parceira de longas datas. Acho que a gente se cruzou lá por 2005, na formação mesmo da nossa entrada no Fora do Eixo, relacionamento com o Fora do Eixo, com a Abrafim. E a Adriane estava lá ainda bem novinha, cuidando da comunicação, fazendo todo o processo e as ações da. É uma fundadora da Mídia Ninja, então a gente está aí com uma pessoa com muita informação, com muito conhecimento e vivência nessa área, e ela tem umas coisas aí para contar para a gente, para falar com vocês, e aí passo para ela. Adriane, é contigo. Ivan, só acho que o madame levantou a mão. Não sei se quer perguntar alguma coisa para o Ivan. Oi, rapidinho, dá para me ouvir? Sim? Na verdade, Ivan, eu já ia falar antes e aí foi complemento porque você tocou no assunto primeiro. Somente ontem eu fiquei tão entretida na de deixar para depois, eu só não marquei a lista de presença, mas é só complemento aí do que você disse, assim, de forma rápida para É, não tá atrasar, certo. viu? Sem problema, sem problema. Não estamos no exército que a gente precisa ser tão caxias nessas coisas. Vamos ter fé e participar da coisa simplesmente. Essas coisas burocráticas a gente consegue entender essas questões. Não vai ser por causa disso que um ou outro vai deixar de tocar na feira porque teve uma falta. Então, acho que não é esse o objetivo das presenças. O objetivo da presença é que vocês estejam aqui e tenham a oportunidade de ouvir o que a gente está tendo a oportunidade de ouvir com esses encontros. Então, é isso aí. Vamos para frente. Driette. Oi, gente, boa tarde. Vou começar falando duas coisinhas. A primeira é agradecer o convite do Ivan e, na verdade, de todo o processo, né, da música. Eu tenho muito, muito respeito pelo Ivan e por todas as pessoas que construíram a música dentro do Fora do Eixo, da música independente como um todo. Então, fico honrada sempre que sou convidada a participar desses espaços também. Então, muito obrigada. A segunda coisa, eu pedi desculpa para vocês pela mudança de horário. Geralmente é pelas manhãs, e aí hoje especialmente está sendo essa pela tarde. Sinto muito, mas rolou uma mudança de plano geral da nação, e aí a gente conseguiu encaixar. E já aproveito para convidar quem não pôde ficar, quem não pôde vir à tarde, ou quem não vai ter tempo de tirar dúvidas para vir hoje à noite para a gente conversar. Tudo bem? Então vou começar por aqui. Bom, a primeira coisa é dizer para vocês, eu não vou me apresentar, vou deixar isso para dentro da apresentação, mas dizer para vocês que da onde vem, né, um pouco da minha experiência. O Ivan falou que me conhece há muito tempo. Esse dito 2005 que ele falou, ele me conheceu quando eu tinha 15 anos de idade. Eu tinha 15 para 16. E é desde então que eu estou trabalhando com comunicação, em cultura, arte e aí também música, da onde vem, acho que o começo da minha experiência com comunicação vem da música. A primeira coisa que eu fiz na minha vida profissional de comunicação foi cobrir um show e falar mal da banda que eu tava assistindo. Eu adoro, um dos meus hobbies favoritos é assistir show e falar mal de música, gente, é uma coisa muito boa. Então, vamos começar a partir daí a provocar vocês em torno do que vai ser essa troca. Quero começar dizendo que esta vai ser uma oficina para a gente falar de presença digital e redes sociais a partir do princípio de que precisamos dessas ferramentas, ok? A gente tem mil críticas a elas, às empresas, ao monopólio da informação, ao capitalismo, a forma que eles vendem nossos dados, está colocado sobre a mesa. Então, estamos partindo deste princípio daqui para frente, certo? Acho muito importante dizer, porque eu tenho total consciência de que estamos dando nossos dados e informações e vendendo nossa alma quando a gente assina um contrato para entrar nas redes sociais. E não estou fazendo isso de uma forma inocente, mas estou tentando ocupar um espaço que já nos rouba muito, então a gente precisa entender como trabalhar nele para levar o que a gente tem a oferecer. Vou começar aqui então minha apresentação com a maravilhosíssima aí na tela.
Zezé Mota. É, deixa eu tentar aqui colocar de uma forma que eu veja mais de vocês por vez, porque ver vocês é importante. Bom, a minha primeira provocação é falar e conversar com vocês sobre vocês serem o que vocês tocam, e aqui vocês podem ampliar ou adaptar para vocês serem o que vocês cantam, vocês serem o que vocês ouvem, vocês serem o que vocês produzem, e aí vocês adaptam para ou o que vocês discotecam, adapta para a realidade de vocês. E aí, essa é uma provocação inicial para a gente começar quebrando a pergunta de como fazer a minha banda, meu novo álbum, minha campanha, minha coisa dar certo na internet. E aí, a primeira coisa delas é acreditar, né? Acreditar em você mesmo, acreditar que aquilo é uma coisa que as pessoas vão querer. Ou saber se aquilo é uma coisa que as pessoas vão querer. Então, começa a partir dessa provocação. Vou fazer uma primeira coisa que é um exercício. E aí, para a gente fazer esse exercício, eu pedi para vocês pegarem alguma forma de anotar. Ou anotar aí no celular, mas fazer de alguma coisa que vocês consigam ver a resposta de vocês. Ou seja, não pode ser só a força da mente, entendeu? Vocês precisam olhar para a resposta que vocês vão dar daqui para frente. Então, a primeira coisa que eu vou pedir para vocês fazerem é descreverem vocês mesmos em 3 palavras. E aqui não é para colocar uma descrição sua de você mesmo. É a descrição de alguém que te viu na rua pela primeira vez. Ou seja, coloca aí todos os filtros que a sociedade coloca, entendeu? Não estou me apresentando. Eu estou sendo visto por alguém na rua. Então, quais são as palavras, 3 palavras que você acha que alguém usaria? Ah, tá vindo aquela pessoa ali, ela é tal, tal, tal. Quais são essas 3 palavras? E aí eu vou compartilhar com vocês as minhas 3 palavras. Quando eu estou andando na rua, eu sei que as pessoas vão me descrever como uma pessoa preta, uma pessoa gorda, isso são características físicas, né? Não tem como fugir delas. E eu sou uma pessoa aparecida. Toda pessoa que me vê na rua, esse é um adjetivo digno de me dar, por vários motivos, porque eu falo alto, porque eu sou grande, então sempre me faço presente nos lugares, porque eu tenho problemas de movimentação e eu acabo esbarrando nas coisas, sou uma pessoa desastrada. Então eu sou uma pessoa, mano, eu sou uma pessoa parecida. Todo mundo me vê e sabe que eu tô ali. Não tem como me ignorar quando estou num lugar. Então, esses são os valores que eu tenho que lidar todos os dias, independente se eu concorde com eles ou não, se eu estiver bem com eles ou não, se eu tô bem com a minha raça, se eu tô bem com o meu peso, se eu tô bem, se eu concordo com você achando que eu sou metida, parecida ou não, eu tenho que lidar com isso aqui. É a informação que o outro tem sobre mim, independente do que eu faça. Então, essa é a minha primeira provocação para vocês. O que as pessoas absorvem de mim, no caso de vocês, e no caso da música que vocês colocam, do trabalho que vocês colocam no ar, independente do que eu posso fazer. Então, olhe para os 3 adjetivos de vocês. E agora vamos fazer uma segunda lista do lado. Escrevam 3 adjetivos que você se apresenta para o mundo. Quais são 3 palavras que resumem você para o mundo? Então, aí agora você se conhece, você sabe quem você é, sabe que tem coisas que ninguém sabe sobre você, sabe que tem coisas que as pessoas sabem sobre você que é mentira. Então, aí, escrevam aí, por favor, quais são 3 palavras que vocês se apresentam. Essas são as 3 palavras que eu uso para me apresentar. Eu sou uma mulher negra, isso é inevitável, e para além disso, eu coloco isso como um ponto de, é, de orgulho e trabalho a partir disso. Eu sou uma mulher presente, e isso resume o meu tom de voz, o meu peso, a forma como eu movimento, como eu me apresento para as pessoas. E eu sou uma mulher popular, no sentido popularesco da coisa mesmo, no sentido, eu gosto do que é popular, entendeu? Eu gosto do que eu tô falando da novela, eu falo dos memes, eu tô assistindo a última treta da fofoca, eu assisti jogo ontem à noite. Hoje à noite tem jogo do Vasco, sábado de novo tem jogo do Vasco também. Então, enfim, eu sou uma pessoa popular. Então, eu gosto de coisas que estão na boca do povo, assim, é um elemento que tá sempre, que move muito a minha vida. E eu acho isso muito importante para quem trabalha com a internet também. Então, esses são os pontos, esses são pontos que eu usaria para me apresentar. Agora, olha para as 2 listas de vocês e vê onde é que está a diferença de uma para outra. Qual que é o buraco narrativo entre uma e outra? E aí a gente vai começar a trabalhar em cima disso. Vai começar a trabalhar a diferença entre autonarrativa
e a percepção de narrativa. Então, isso aí parece uma coisa, uau, super boba, ainda mais quando você faz isso sobre você mesmo e não sobre a sua marca, a sua música, a sua produção, mas é ter ciência de quem você é o passo zero para não dar ruim nas redes sociais e na sua presença digital. Então, essa era a primeira coisa que eu queria apresentar para vocês. Então, agora eu vou me apresentar de fato. Esse é o meu nome, que tá aqui na tela, Adriane Guiara, meu robinho embaixo. É um nome grego, então é um nome bem difícil, eu já tenho que lidar com isso desde meus 0 anos de idade, me apresentando para as pessoas. Sempre gera uma história legal, porque quer dizer que o meu pai era ator de teatro shakespeariano, então ele resolveu me dar um nome de fada e eu tenho que lidar com isso. Eu sou de Cuiabá, Mato Grosso. Isso é muitíssimo importante, porque eu acho que faz muita diferença quando você não tá no eixo sudestino brasileiro na hora de contar histórias e falar sobre si mesmo. Eu acho que vocês aqui vão me entender muito bem, graças a Já. E eu sou uma comunicadora, então essa sou eu. E aí eu organizo, faço parte, fundei, organizei, gesto, giro, rodo na Mídia Ninja, que é uma rede de comunicação, entre muitas outras mil coisas. Eu apresentei a Ninja hoje umas 4 vezes, inclusive. E a Ninja tem 10 milhões de seguidores, juntando todas as redes sociais. E aí, cada um de vocês, inclusive, deve ter uma relação com a Ninja, né? Quando conheceu um momento, uma coisa que viu que gostou, uma coisa que viu que não gostou, um negócio aí, todo mundo aí tem uma historinha, uma coisa, uma forma de se relacionar com ela. E a minha perspectiva é de fundadora. Então, essa é a Ninja, é como eu lido com isso. Agora, quando a gente está falando sobre construção narrativa, a gente tem que voltar um pouquinho e entender que construção narrativa e quem que são as pessoas que estão, o que está juntando os símbolos de leitura. Eu sou uma criança dos 90, sou uma millennium aí, então eu fui cuidada pela TV. A TV foi minha grande babá, assim, meus dois pais trabalhavam, minha mãe e meu pai trabalhavam, eu era a filha mais velha, logo sobra para mim cuidar dos meus irmãos. Então, a minha função, além de não deixá-los morrer, era ficar o dia inteiro assistindo TV junto com os meus irmãos. E assistir TV significa que eu criei o meu imaginário a partir do que me era oferecido por grandes meios de comunicação. E aí, na hora que você para pensar o que que esses meios de comunicação estão oferecendo para mulheres como eu, aí vocês fazem o recorte do que cabe a vocês, é que quando eu assisto TV, quando eu assistia TV, eu via assim, bom, no passado eu era uma mulher escravizada, no presente eu ligo em lugares tipo jornalísticos e factuais e eu sou a mãe de alguém que foi assassinado, ou eu sou uma empregada doméstica. Aí agora você pensa assim, se tudo que eu tô sentada como uma criança de 7 anos vendo na TV me diz que este é meu passado, este é o meu futuro e este é meu presente, que caralhos que eu vou imaginar pra mim mesma? Que tipo de futuro estou propondo para mim mesma? Que tipo de história estão contando sobre mim? E que tipo de história eu tenho que acreditar? Pois, lembre-se, nos anos 90 a detentora da verdade era a TV ou o jornal impresso. E aí, por isso, eles mediavam toda a verdade pra gente. E aí, eu posso até falar que é uma coisa de gênero, mas também não é. No meu caso, na minha raça, todos os dois gêneros são maltratados e contados a história de forma violenta, hipersexualizada ou dramatúrgica, né? Então, eu tô aqui falando sobre um gap narrativo gigantesco sobre o que está acontecendo de fato, o que eu vejo no meu dia a dia e a história contada sobre mim. Então, eu estou tentando colocar aqui para vocês um contexto sobre cada uma das histórias que vocês vivem. Também tem um pouquinho disso, entendeu? Se você é uma pessoa que está fora do eixo Rio-São Paulo, você teve que atravessar certas coisas. Se você é uma pessoa que está numa classe social, é outras coisas. Se você é uma mulher, é outras coisas. Se você é LGBT, é outras coisas. Se você escolheu trabalhar com alguma coisa que não é medicina, contabilidade, direito, é outra coisa. Se você é artista, é outra. Enfim, todos nós aqui atravessamos e temos nossas alguras aí e coisas que fizeram da gente a gente. E eu tenho certeza absoluta que até hoje vocês ainda não viram um filme que falaram, puta, isso aí me entenderam. Fizeram um filme que é pra mim. Ou fizeram uma música que me carrega, que não sei o quê. Coisas que estão no mainstream, né? É claro, tem muita gente próxima a gente fazendo coisa muito legal. Então é isso, eu tô aqui debatendo a influência do mainstream na nossa criação e narração de histórias. Então, chegamos todo mundo juntos até aqui e entendemos mais ou menos o contexto que a gente está colocando. Então, eu estou propondo aqui, nessa intervalo de 2 horas, que a gente faça esse caminho juntos. Entender que a gente contar a nossa própria história significa construir um novo ecossistema de comunicação, que significa construir um novo mundo possível. Parece uma distância gigantesca, e mas
é a cada nova história que a gente conta que a gente cria um novo ecossistema e a cada novo ecossistema que a gente cria novos mundos possíveis. E aí eu posso dar exemplos até mais próximos da gente, como a gente vê isso, né? O Brasil hoje, neste exato momento, ou talvez há um mês atrás, não era um país muito mais legal quando o carnaval estava acontecendo? Não era um país muito mais legal quando tinha um filme nosso sendo reconhecido internacionalmente? Não era um país muito mais legal quando tinha músicas que nos representavam sendo tocadas nas rádios, quando isso acontece? É basicamente isso que eu tô falando. Tudo isso é contar, é uma versão de contar a nossa própria história. Quando a nossa história está sendo colocada de forma disponível, de maior acesso, a gente sente que a gente está participando de um mundo possível. Que a gente sente que a gente faz parte do mundo e não só espectador dele. E aí parece que eu tô lidando com uma overinformação e uma coisa muito distante da gente, mas fazer um filme que se passa no Nordeste, chegar nos Estados Unidos e disputar uma premiação americana, é uma forma de contar a sua própria história. Foi uma forma que, que o KMF, que o Kleber descobriu de contar a sua própria história. Foi uma história que Wagner descobriu de contar a sua própria história, e vocês fazem isso através da música. Então, eu tô querendo que a gente faça esse paralelo para entender a partir daí. Agora eu vou ficar bem comunicóloga por uns minutos aqui e vou tentar trazer isso para uma realidade mais técnica. E vou falar um pouco sobre como é que isso de fato constrói uma nova mídia. Eu queria que a gente começasse a partir do princípio de entender que a gente passou por uma grande ruptura da comunicação mundial recentemente, e quando eu falo recentemente, estou falando nos últimos 10 anos, que foi entender que a grande mídia ruiu. Que era a grande mídia, né? A grande mídia é um nome bem genérico para falar das mídias empresariais que estão organizando o que a gente entende como notícia ou entretenimento ou conhecimento hoje em dia. Então, se vocês lembrarem um pouco, antes, como é que era a lógica, né? Você passa o dia inteiro vivendo a sua vida, aí tem um momento que você liga o rádio para descobrir o que está acontecendo. Pode ser na sua cidade, pode ser no país, pode ser no país dos outros. A gente no Brasil tem um costume grande de consumir informações internacionais. Mas era o rádio que chegava na sua casa através de um aparelho que você comprou, que falava para você: isto aconteceu. E aqui está uma pessoa que viu o que aconteceu. Acredite nesta pessoa. Então a rádio tinha esse poder, é um poder que a gente chama de difusão. Depois a gente passou a assistir TV para falar isso. Aí, para além de ouvir isto aqui aconteceu, a gente tinha uma novela, um filme, uma série, um desenho que também falava assim: olha, aquilo lá aconteceu e eu estou emulando isso aqui, estou ficcionando isso aqui, estou inventando uma outra versão dessa história, mas a gente sempre tinha que ligar a TV para o outro falar pra gente o que aconteceu. A não ser que vocês sejam jornalistas, mas ainda assim, se você é jornalista, um chefe te falava para fazer, fale que isto aconteceu. Ou seja, aqui a gente está falando da mediação da verdade, né? Tinha sempre um grande mediador do que era verdade, que acontecia. A gente está vendo o buraco na nossa rua, mas aí a gente liga a TV e vem alguém e fala pra gente: não, não é que é um buraco. Na verdade, esse buraco ele foi feito pela chuva e a prefeitura está trabalhando o máximo possível para cobrir este buraco. E você está vendo que o buraco abriu sozinho porque o asfalto era ruim. Mas vem um mediador da verdade e conta aquela versão, e é ela que vai ser ouvida por mais gente, logo mais gente vai acreditar nesta versão da verdade. Então, é isso que é mediação, né? No caso aqui da comunicação, mediação é muitas outras coisas em outros lugares. Agora, a gente viveu uma grande ruptura nos anos 2000 para os anos 10, que foi: agora mais gente tem acesso a meio de contar verdades. Então, a gente tem as redes sociais, a gente tem os blogs, a gente tem os sites, a gente tem uma falsa ideia de democratização de acesso à comunicação. E aí, mais gente, e aí isso existe tanto no campo da produção de conteúdo, quanto no campo do conhecimento de conteúdo. Ou seja, tem mais faculdades de comunicação, tem mais bolsas de comunicação, mais gente estuda comunicação. O acesso à informação sobre o que é comunicar está mais democratizado. Logo, mais gente conta o que está acontecendo. Então você vai ligar a TV, você viu que o asfalto ruiu sozinho de uso, porque é ruim. Aí você liga a TV e vê que o prefeito está falando que foi causas climáticas da chuva. Mas aí você tem um cara que fez um ao vivo na rua, ele mesmo pisando mais forte ainda para abrir mais buraco. Ou seja, ele está causando a notícia também. Então,
ecossistema ficou super complexo, né, de comunicação. Então, agora, esta é a realidade que a gente está vivendo. E essa realidade chama crise do mediador. Essa crise do mediador, onde o Jornal Nacional não é mais o grande arauto da verdade, ou seja, qual for o jornal que você costuma assistir, criou um espaço onde a gente tem uma sensação e, de fato, um nível de poder sobre o que é produção de comunicação e aqui também produção da verdade, produção jornalística, produção da notícia. Então, é isso que é chamada de nova grande mídia. A gente sai da mídia de massas, ou seja, uma pessoa falando para milhões, isso chama difusão, né? Eu estou difundindo e vocês estão ouvindo de forma passiva. Então, a mídia de massas. E entra numa era de massas de mídias, ou seja, a gente tem o quê? 50 pessoas nessa sala? Imagina que cada 50 pessoas dessa sala tem 100 seguidores. E então, imagina a exponenciação. Então, eu falo para 50, vocês falam para 500, esses 500 falam para 5 mil falam para 5 milhões, e assim a gente viraliza alguma coisa. Essa é a ideia da viralização, é a forma que a gente entende a massa de mídias. Então, é só para a gente dividir esses dois conceitos: mídia de massa, massa de mídias. Então, agora a gente vai tentar entender o que isso tem a ver com a gente, né? Então, aqui eu coloquei na tela para vocês entenderem o que é o tamanho do que a gente está falando. A gente tem no Brasil 230 bilhões de brasileiros, é esse o número recente? Ou seja, segundo os mapeamentos de usuários de redes sociais, metade dessa galera tá no WhatsApp. Aí, um pouquinho menos dessa galera tá no YouTube, um pouquinho menos dessa galera tá no Instagram, um pouquinho menos tá no Facebook, um terço dele tá no TikTok e assim consequentemente. O que isso quer dizer? Que antes a gente tinha que comprar um aparelho de rádio, comprar um aparelho de TV, comprar um jornal. Agora a gente tem um aparelho multifuncional na palma da nossa mão que faz a gente ter acesso a todas essas coisas ao mesmo tempo. Acesso. E aí, nesse sentido, antes o que a Globo teria que pagar milhões em é, propaganda física nos outdoors, para rodar na rádio ou nos outros veículos que eles não têm, agora eles fazem um post e atingem esse mesmo tanto de gente. Então é aqui que começa um pouco daquela conversa inicial do mal necessário. Então, se antes a gente tinha que sair lá fora e pegar um megafone e gritar ouça minha música, agora a gente tem que fazer um post bem feito de ouçam minha música. Porque o que que é mais barato? Você rodar 140 milhões de panfletos e chegar em 140 milhões de pessoas, ou você fazer um post que pode ser que alcance 140 milhões de pessoas? Então é agora que começa um pouco da dança das cadeiras, da compreensão do que é que a gente está realmente falando. Porque às vezes eu acho que a coisa do, preciso viralizar, ou preciso ver, falta um pouco de tangibilizar o que é isso, né? Onde é que, quando a gente está falando que uma pessoa tem 30 milhões de seguidores no país, a gente está falando que ela fala com, sei lá, 10% de pessoas do nosso país. A gente não consegue nem ter ideia do que são 10% das pessoas do nosso país, entendeu? Então, quando a gente está falando que essa pessoa tem na mão dela um poder de fazer um stories contando uma coisa que um terço do país vai ficar sabendo, este é um nível de poder que a gente precisa compreender, entendeu? Este é o nível de poder que a gente precisa ter mais consciência. E esse é o nível de poder que a gente precisa começar a atrelar responsabilidade. E é por isso que existe influencer, é por isso que existe micro, macro, médio influencer, é assim que é isso que tem chamado a atenção. Então, essa ideia que a gente está tendo, todas as outras grandes marcas já tiveram, todos os outros grandes jornalistas tiveram, então é uma coisa que é pra gente entender um pouco o peso mesmo, que não é qualquer coisa, sabe? Aí agora vamos afiltrar um pouco mais sobre o que significa pra música, né? Aqui tem alguns dados de relatórios e pesquisas que a gente foi acumulando aos últimos anos. Essas pesquisas são todas de 2023 para cá, então elas estão atualizadas no mundo digital atual. Então, só para a gente ter uma ideia do que significa, por exemplo, que o TikTok influencia o top 50 do Spotify em 40 países, tipo, só para a gente entender que significa 40% dos ouvintes entre 16 e 36 anos seguirem artistas preferidos nas redes antes de ouvir um CD inteiro deles. Só para vocês entenderem o que isso daqui de informação real
significa para a sua vida real. Quando você ouve 40% dos ouvintes entre 16 e 34 anos seguem um artista antes de ouvir o que ele tem para oferecer, qual que é a informação que está trazendo para você? Está trazendo, ou pelo menos deveria te provocar a pensar, que as pessoas que têm dinheiro ou estão acumulando dinheiro hoje, ou seja, a partir de 16 anos de idade, ou têm um certo nível de autonomia, estão te seguindo como pessoa e produto antes de conhecer o que você tem a oferecer. Então, o que que eu faço com isso? O que que eu tô oferecendo como pessoa para além da música? E eu sei que essa é uma pergunta muito desalmada de fazer, mas aqui a gente está colocando o fato de que você é o que você toca. Logo, se estão te seguindo antes de ouvir o que você toca, quem você é nas redes sociais deve refletir o que você toca, certo? Então, não tem como você ser uma banda de sei lá, K-pop, e aí você entra e a pessoa é completamente soturna e inacessível nas redes sociais, porque não é isso que K-pop vende. Entendeu? Dando um exemplo mais distante, para vocês entenderem e não se apegarem tanto no que isso quer dizer pessoalmente sobre vocês. Mas é mais para a gente começar a compreender sobre isso e entender onde é que isso vai parar. Tenha mais alguns dados aqui. Esse outro slide fala sobre a geração Z, sobre como as redes sociais é a principal plataforma hoje para descobrir música. Esse primeiro dado aqui também acho super importante, que é as bandas que têm presença constante nas redes aumentam em até 300% ouvintes mensais. 300%. Não sei como deixar isso mais frisado para vocês. Ou então dizer que 44% das pessoas disseram que as mídias sociais deixaram eles obcecados por um gênero. E guardem esse tema obcecados, porque ele é muito importante na produção de conteúdo. Então, ter essas informações, eu acho que é importante para vocês começarem a entender que não é só uma coisa, tem uma coisa para fazer e vou gravar um vídeo. Gente, não é uma ciência exata, mas é uma ciência hiper estudada e levada muito a sério para quem está construindo qualquer nível de entretenimento no mundo. Então, é um espaço, assim, real de disputa diária. Então, agora eu vou tentar, partindo desse princípio, chegar na construção de base, né? Então, daqui para frente, eu vou apresentar formatos, ideias, sugestões, provocações sobre como vocês podem pensar numa construção de personas. E aí, no fim, a gente pode fazer as dúvidas. Pode ser tudo bem até aqui? Tá me acompanhando? Tô falando rápido demais? Eu falo rápido, mas tá rolando? Fechou. Então vamos lá. Esse vai ser o que a gente vai seguir agora. Uma compreensão um pouco de vocês saberem quem você é, entender para quem vocês estão falando, estabelecer os conteúdos, criar. Isso aqui é o que a gente vai conversar daqui para frente. Vamos organizar a casa nesse sistema. A primeira coisa é entender qual é a sua persona. Essas fotos aqui são todas minhas, são todas eu no intervalo de um ano, mais ou menos. E aí eu acho que vocês podem olhar para cada uma dessas fotos e perceber que são pessoas que parecem diferentes uma da outra. E da onde está esse parecer diferente? É uma foto criada para cada situação da qual eu estou vivendo, ou seja, uma apresentação diferente de mim mesma. Fora essa aqui que vocês estão vendo aqui agora, ó, uma carinha de cigana. Então, ainda tem várias diferenças sobre quem eu sou e o que eu estou escolhendo que vocês vejam sobre mim. Esta foi a eu que eu escolhi para apresentar para vocês hoje. E aí, na sua frente, agora tem outras quatro eus, ou seja, são quatro personas. E por que a palavra persona aqui ela é chave? Porque é uma forma de vocês entenderem que existe diferença entre personagem e persona. Personagem é aquilo que você inventa. Estou inventando uma pessoa para encarar esta situação. Estou inventando uma pessoa para mentir para alguém. Estou inventando uma pessoa para fazer uma peça de teatro. Personagem. Persona é uma versão de você apresentada no espaço. Eu tenho certeza absoluta que vocês não são igual com a mãe de vocês e com o chefe de vocês, certo? São duas personas diferentes. Duas apresentações da mesma pessoa. Imagino que também vocês não sejam a mesa com o filho, ou com a companheira, ou com o companheiro, enfim. Todo mundo aqui tem uma versão de si diferente para cada situação que está vivendo. Isso é a persona. E aí eu acho que aqui começa uma real construção do que a gente vai fazer hoje, que é quem são vocês? Quais são as pessoas? Quem vocês apresentam para o mundo? Vocês sabem quem são vocês? Essa é a pergunta real, é a primeira coisa. Não tem como a gente estar nas redes sociais se você não sabe quem você está apresentando. Quem que você está apresentando? E aí aqui estão perguntas
que podem guiar vocês nesse processo. Tá paradinho para você tirar um print e guardar para depois vocês pensarem sobre, ou então anotarem, copiarem. Mas a ideia de descobrir quem você é passa por entender um pouco dessas perguntas. Então, o que que você quer que as pessoas sintam quando vejam seu conteúdo? O que você diferencia você dos outros artistas que fazem música parecida com a de vocês? Isso é importante. Você se sente mais confortável sendo engraçado, sério, misterioso, direto? Existe algum tipo de qualidade que está legalmente direta a você? Qual a parte da sua história pessoal? Essa última pergunta aqui me pega muito. Qual parte da sua história pessoal você gostaria que seu público conhecesse? Essa história, ela me pega bastante, pergunta me pega bastante, porque, assim, vocês são pessoas que criam música. E aí, às vezes, essas músicas falam sobre experiências muito pessoais da vida de vocês, né? E ali elas estão embalsamadas por eu lírico, melodia, instrumento, parará, que dá uma amenizada, ou uma pesada, ou uma disfarçada. Enfim, ela é um meio totalmente honesto, mas ainda assim com camadas. Agora, na hora que eu subo num palco e posso cantar, por exemplo, sobre uma dor de cotovelo, que eu fui abandonada no altar, para dar um exemplo, não aconteceu, mas eu fui abandonada no altar, que isso fala sobre mim? Que tipo de mulher sou eu? Que tipo de mulher canta sobre ser abandonada no altar? Que história que isso adiciona pro mundo? O que que eu quero, por que eu quero que as pessoas saibam sobre isso? Enfim, isso tudo conta uma história sobre mim. Bem, e aí eu acho que aqui é a hora de vocês tomarem uma decisão autônoma. O que que eu tô afim de apresentar pro resto do mundo sobre mim? Eu quero que as pessoas saibam que eu sou mãe, que eu sou um pai. Quero que as pessoas saibam o bairro que eu moro, o tipo de comida que eu como. Quero que as pessoas saibam que, além de músico, eu sou professor, e aí eu também sei, tenho esse conhecimento. Enfim, tá na hora de tomar um pouco dessa decisão. Pra quem ainda não tomou, né? Claro. Então, seguindo. Tem uma outra perspectiva que é o que fazer com isso agora que você sabe quem você é. É, Tem uma coisa que, principalmente quem acompanha ou nos outros lugares que eu dou uma oficina sobre a Ninja, que eu preciso furar a bolha, eu preciso saber fazer com que mais gente saiba quem eu sou, eu preciso chegar, eu preciso viralizar, blá, 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 blá. E daí, quando você vai sentar e olhar para aquele artista, ele não tá nem comunicando para a bolha dele. Não tem como você furar uma bolha se a sua bolha não existe. Para furar a bolha, tem que ter uma bolha. Vamos começar por aí. Então, o primeiro passo é cultivar a sua bolha. Saiba quem é, quem te consome, sem você fazer nada. Eu só existindo, quem me consome? Então, isso é uma coisa real. Então, quem são as pessoas que mais reagem ao que você posta? O que as pessoas valorizam? O que que elas compartilham nas redes dela? Você fala mais com quem já te conhece ou quem quer te conhecer? Que tipo de conflito ou crítica já apareceu nas suas postagens? Enfim, você precisa entender a pessoa que já te acompanha. Nem que ela seja sua sobrinha. Por que que a sua sobrinha te acompanha? De onde tá? O que que tem na sua música que fala já com as pessoas agora? Então, essa é uma importância, porque não adianta a gente mirar para fora da bolha se a gente não sabe o que que é fora da bolha, depois não sabemos quem está dentro. Então, cultivar a bolha é a primeira etapa de furar a bolha. Então, aqui tá as perguntas relacionadas a isso. Então, quem já tirou o print, vou seguir para a próxima. Agora eu vou falar um pouco sobre onde produzir. Essas partes aqui, não vou me delongar, eu vou passar rápido, são 3 slides. Então, são ferramentas para vocês tirarem print. Aqui tem lugares como isso se relaciona com as plataformas. Agora, uma coisa que eu acho importante a gente entender é que existe uma preocupação muito grande sobre estar numa rede que todo mundo está usando, né? Isso eu vejo bastante no meu trabalho. Agora nas eleições, então vai ser uma loucura de político querendo fazer TikTok. Assim, vai ser uma doideira. E daí eu vou ter que virar para esse político e falar assim: olha, você tem público no TikTok, seu eleitor tá lá, você tá querendo voto de 16 anos, tá querendo aumentar a sua base já eleitoral, o que que você quer fazer? E essa é uma mesma pergunta que eu vou fazer pra vocês aqui agora. É importante entender o porquê estar em cada rede e se você precisa estar em cada rede. Então, se você, por exemplo, quer fazer um rolê de moda de viola, talvez sua rede esteja em outro lugar. Talvez estar no TikTok seja só uma anedota comédica, mas você precisa mesmo ter um trabalho forte no Facebook. Você precisa mesmo ter um trabalho forte
na calçada. Você precisa mesmo é panfletar e rodar uma flyer. Você precisa mesmo, entendeu? Precisa entender onde o seu público consome para poder querer chegar até eles. Então, eu acho que isso, na verdade, é uma conversa muito libertadora. Então, não tem que sair correndo abrindo uma conta no TikTok ou fazendo bem um Reels ou sabendo twittar. Tem que saber onde você tá e para quem que você fala. Então, aqui tem um pouco uma pincelada dessas respostas para quem quer estar em cada um desses lugares. Agora, ai, gente, eu adoro esse GIF, eu não consigo, toda vez que ele aparece, eu fico muito feliz, porque ele parece eu, que tenho unha grande também, eu fico digitando assim. É, Agora vamos falar um pouco sobre comprometimento. Porque assim, gente, não tem. Eu queria muito que tivesse outra forma de fazer isso, mas não tem. A gente vai realmente ter que se comprometer em fazer conteúdo. Isso significa que alguém vai ter que ficar com essa função. E aí, não tendo capital para contratar alguém, este alguém provavelmente vai ser alguém que já está fazendo outra coisa. Então, aí precisa entender um pouco do que é a realidade da produção de conteúdo. Então, vamos começar falando que tem que ser um conteúdo que é fiel a você, ou seja, aquele slide que a gente falou sobre quem você é fiel à sua comunidade, ou seja, ao slide da bolha, que caiba na rotina de quem vai fazer, que tenha alguma constância e que seja conectado com o que você quer construir. E aí, gente, tudo que eu falei até agora pode ser que se resuma a fazer uma live na semana. Pode ser que tudo que você consiga fazer hoje é abrir o seu celular no dia que você tem menos trabalho, entrar ao vivo e tocar meia hora. Pode ser que seja isso. Pode ser que seja você parar e fazer uma lista dos livros de biografia de cantores que você ouviu que te inspiraram. Pode ser que seja isso. Pode ser que seja. Não importa o tamanho da coisa. O que importa é que a coisa aconteça sempre no mesmo dia. Sempre em constância. Então, o exercício inicial é sempre esse: é olhar para o lado, ver o que cabe na sua rotina e encaixar. Porque é a partir do momento que isso dá certo que você vai achando meios para abrir mais espaço na sua rotina. Então, meio que não tem muito como fazer elaborar muito para vocês. Vai precisar sentar na cadeira e montar conteúdo e organizar. E aí, para fazer isso, vai precisar de tempo. E aí, não tendo tempo, como é que a gente vai organizar tempo? Então, essa é a coisa mais importante do que a gente vai falar. Eu vou passar agora numa sequência de sugestões de formato, que eu acho que é uma coisa que vocês podem começar a ouvir e entender se algum desses se encaixa na vida de vocês. Agora vai ficar um pouco prático. Tudo bem até agora? Deu para assimilar? Perdão, gente. Hoje de manhã eu também dei uma aula, então eu tô chegando na minha voz, tá indo com Deus. Então, a primeiro conteúdo que eu vou sugerir é o conteúdo de criar alguma coisa fora do campo da música. Isso aqui é uma coisa que eu sugiro, principalmente para quem quer expandir a seu ponto de contato com o seu público. Então, uma coisa é eu abrir o Instagram desse artista. Aí toda hora que eu entro lá, ele tá falando de música, falando sobre a música dele, próximo show, próximo não sei o quê, parará. E aí é ótimo, porque é isso que eu quero dele. Mas se da próxima vez que eu abrir, ele falar, por exemplo, que ele aprendeu a fazer pato no tucupi, eu vou entender que essa pessoa tem um outro valor e querer me conectar com ele em outro lugar. E pode ser divertido aprender com um músico a fazer pato no tucupi, porque músicos talvez não cozinhem, e eles estão aprendendo tanto quanto eu, que não sei fazer um pato no tucupi. Ou talvez, na verdade, ele seja um puta cozinheiro do caralho, eu que não sei, então eu gostaria de saber que ele é um pato. Então, a ideia desse quadro, desse tipo de coisa, é contar para os outros sobre outras coisas que você gosta ou que a sua banda produz, que não são música. E eu acho que isso é uma forma de conectar e ampliar o público. Outra coisa que eu coloquei até aqui, ó, print de fofoca, porque isso aqui é um negócio, gente, vocês não estão entendendo o impacto que tem. Usar o Stories como diário. Eu acho que esse aqui é o mais barato, o mais simples, esse aqui só requer costume. Que é, pensa na sua semana. Olha para a semana e vê o que que você faz relacionado à música em cada um dos dias. Ah,
Na segunda-feira, geralmente, é o dia que eu tiro pra ensaiar. Das terças-feiras eu componho. Na quarta tem ensaio da banda, então eu levo pra lá. Na quinta, nananana. Então você olha pra semana e vê quais são seus pontos de contato com a música. Aí depois você começa a pensar e toda vez que você faz isso, você grava um vídeo. Ou seja, usa o Stories como diário musical. Para fazer um parêntese, tem uma coisa que a gente tem falado muito dentro da esquerda, do campo progressista sobre as eleições esse ano, que é a diferença entre como a esquerda e a direita produz conteúdo. Que é basicamente dizer que a esquerda edita tudo que ela faz. E a direita não edita nada do que eles fazem. Se você olhar um conteúdo de direita, tem um corte no começo e um corte no fim. Não tem edição, não tem GC, não tem, é, não tem redução de ruído, não tem equilíbrio de cor, não tem nada. É tipo assim, é o que eles estão querendo vender é que esta é a realidade aproxima o povo do objeto, né? E aí, essa é uma coisa que a gente tem estudado bastante sobre como fazer, e sobre o que fazer, e sobre a importância disso. E a forma de fazer isso do rolê mais prático é fazer um diário. E aí, isso é uma provocação que eu faço bastante para os músicos que eu acompanho, que é, se você for notar, os diários, eles acontecem geralmente em momentos muito organizados, né? Ah, hoje eu vou gravar uma música, ou então vou passar o dia no estúdio, parará. E aí são lugares onde o diário vem com mais facilidade. Mas aí a provocação é você ir criando esses momentos, independente do quanto eles estão roteirizados ou não. A ideia, na verdade, é que eles não sejam nada roteirizados. E é daí, meus queridos, é do diário que vem a fofoca. E a fofoca é uma coisa muito importante na comunicação, porque fofoca nada mais é que informação não organizada. Então, a música vive muito de fofoca. E aí, em que sentido? Ah, um artista vai lá e posta uma foto dele no estúdio. Aí um outro artista que não tem nada a ver com ele posta uma foto no mesmo dia, no mesmo estúdio. E assim você começa a fofoca sobre se eles estão fazendo um feat ou não. É isso, entendeu? E aí vocês, o que eu tô querendo dizer é que os nomes das coisas, elas têm valores na nossa sociedade, mas elas, na verdade, são todos artifícios de comunicação. Todos artifícios de comunicação. Então, aqui a minha provocação é, usem vocês também esses artifícios de comunicação. É, Aqui tem as efemérides. Eu acho que as efemérides é só um nome bonito e diferente para data comemorativa. Eu acho que vocês. Aqui a provocação é vocês olharem para as efemérides que existem e ver o que essa data tem a ver para vocês. Para dar um exemplo bem bobo, hoje é dia. Bobo não, muito importante, na verdade. Hoje é dia 7 de abril, dia de 101 anos da resposta histórica. A resposta histórica foi o dia em que o Vasco soltou uma carta falando que ele não ia demitir 15 jogadores negros que eles tinham no time e que a Liga Carioca mandou eles demitirem porque negro não pode jogar futebol. Não podia, 100 anos atrás. E aí o Vasco falou: não vou manter todo mundo e estarei em campo no próximo jogo. Isso chama resposta histórica. Ficou conhecido como Dia da Resposta Histórica. E isso é um prato cheio para o movimento negro hoje em dia, que debate futebol, por exemplo. E aí, o que que isso tem a ver com vocês? Vocês precisam estudar quais são as efemérides e as datas comemorativas em torno dos assuntos que vocês gostam, para produzir conteúdo sobre eles. E aí, isso, mano, vai assim, ó. Da coisa mais boba à coisa mais, por exemplo, tem o dia do macarrão. E se você tem um videoclipe que tem alguém comendo o macarrão, é o dia de postar um take do seu videoclipe comendo macarrão. Efeméride, são grandes desculpas de produção de conteúdo. E eu acho que elas são ótimas, porque elas tiram a gente do. Meu Deus, preciso de um post para hoje, eu não sei o que fazer, e nananã, e nananã. Aí vai ter um dia que é dia do café, vai ter um dia que é aniversário da sua cidade. O que que a sua cidade significa para você? Talvez você tenha feito um clipe andando pela cidade, talvez tenha uma música falando mal da cidade, talvez tenha uma música que fale sobre um ponto turístico da cidade. Não sei. Vai ter dia que vai ser dia dos namorados, talvez tenha uma música romântica que vale a pena. E aí, galera? Ó, aí vem a criatividade de você entender o que que encaixa com o quê. Dando sequência. Os posts em colaboração, a minha grande sugestão, agora que todo mundo entendeu como o collab funciona e existe, eu acho, não é nem produzir em colaboração com músicos, e sim em colaboração com fãs.
Eu tenho um trabalho muito forte com os fãs. A gente na Ninja trabalha bastante com os fãs brasileiros de várias áreas. Eu trabalho bastante com fãs de quadrinhos, de música pop, enfim. A gente tem um grupo só de fandoms brasileiros. E eu acho que eles são cabais para a indústria acontecer e funcionar, e entender. É, mas é isso com certeza. Esse post aí do aniversário da cidade é importante. É, e aí eu acho que eles são cabais pra cadeia da música acontecer. A música, então, depende de fã pra caralho. Não é igual cinema, né? Que se você não for hoje assistir o filme, ele vai pro streaming e dá pra você continuar vivendo sem saber quantas pessoas assistiram aquele seu filme. Porque existe o gostoso de fazer o filme, o set, parará, parará. Agora, a música, meus amigos, vocês dependem de fã o dia inteiro, toda hora. E quem entendeu isso, vive disso. E é por isso que a Anitta lança música primeiro para os fãs, é por isso que tem evento para os fãs irem, é por isso que fã existe para a gente manter o nosso processo. E aí, um dos lugares que eu falo que o fã mais funciona é se você for lá escolher um fã e vou lançar a música com você. Vai estar em collab com você, vai ter uma entrevista que eu vou dar pra você, vai ter uma live que você vai entrevistar, eu vou tocar a música direito pra você. E existe valorizar a pessoa que te ajuda a realizar e organizar esse processo, ela é e é assim que vocês veem cada vez mais quando lançam um filme, o fã-clube é convidado para ir pro tapete vermelho, ou é ele que faz uma entrevista com um ator, ou é ele que vai lá e a artista faz uma música para lançar uma festa para lançar a música e convida fãs. Fãs são importantes, então arranjem formas de valorizar o fã e entender como encaixar ele no processo. Essa parte aqui eu acho que é uma parte que todo mundo já meio entendeu a importância, que é demonstrar e contar uma história sobre o processo e não sobre o resultado. Então, ouçam a minha música legal, mas vejam a corda do meu violão que estourou no meio do negócio da gravação também é legal. Na verdade, na lógica da sociedade de hoje, isso é mais legal ainda. Então, é legal vocês entenderem um pouco sobre como é compartilhar o processo. E se vocês se sentirem mais confortáveis, pode fazer isso depois que a música foi lançada e não antes. Mas é importante gerar e ter esse conteúdo como opção. É, Próximo. Aproveitar a trend do momento. Ah, olha, falta 5 minutos. Aproveitar a trend do momento. Isso aqui, eu acho que ele é uma coisa que todo mundo quer muito fazer, né? Saber o que está bombando agora e como eu posso traduzir isso para o meu conteúdo. Mas eu vou deixar uma provocação que é: não tem como aproveitar a trend se você não sabe quem você é, e não tem como saber quem você é se você não produzir conteúdo primeiro. Então, tem que ter uma certa compreensão de quem vocês são para poder fazer a cópia da trend, né? Hoje, por exemplo, tá super bombando aquela trend do essa é a minha coisa, se você quiser saber o que é, pode vir. Que é uma coisa a coisa da monotonia, né? De ser monótono e chato e tal, e mostrar como isso tem a ver. Então, eu acho que vale a pena vocês, quando fizerem pesquisa sobre o que trend tem a ver com vocês, tem que saber como correlacionar e trazer isso para uma realidade. Isso aqui é só uma ideia de formato que ele pode ser usado para qualquer tema e qualquer coisa, que é uma coisa que está, na verdade, agora, gente, muito, muito, muito em alta. Mais em alta, dependendo do dia, do que vídeo, que é post em série, assim, ó, chamado famoso carrossel. O carrossel, ele é nada mais, nada menos que um post com mais de uma coisa dentro. E aí, eles estão tão bem entregues hoje nas redes sociais que vocês podem ter notado que vários lugares passaram a aumentar a notícia para poder caber em mais de uma coisa. Ou então, essas coisas de postar o dump do mês, né, as fotos que você tirou no mês, etc. Tudo isso é só uma desculpa para aprofundar e aumentar e alongar o post. É igual antes, vários criadores pararam de fazer vídeo de 30 segundos, passaram a fazer vídeo de 1 minuto, porque o vídeo de 1 minuto monetiza, o de 15 segundos não. É a mesma coisa. Tipo, o post entrega mais quando tem mais de uma coisa colocada no mesmo post, não só o caixa. Vou ir para o fim falando sobre o poder da comunidade. Tem muita gente que tem o desejo, assim, né? A comunidade, ele é, eu diria, hoje em dia, uma ferramenta que está, assim, no top 2 de coisas que todo mundo queria saber fazer. Porque a comunidade, ela é uma forma de organizar quem te apoia
e colocar eles para trabalhar para vocês. Basicamente, deixando bem, de uma forma bem tosca, e não tão verídica, na verdade, mas de uma forma funcional. É meio que a pessoa que vai ter acesso a você e você vai manter essa amizade e ela vai construir uma comunidade e a partir disso publicizar o que você está falando. Para dar um exemplo, tem um podcast no Brasil chamado muito famoso que chama Não Inviabilize. Esse podcast ele lançou em algum momento um grupo de Telegram. E daí quem entra no grupo de Telegram tá lá comentando sobre os episódios. Então, ao invés de você ouvir aí sozinho da sua casa o episódio, pensar na sua cabeça e no seu coração o que você sente sobre o episódio, algumas pessoas estão num grupo de pessoas que amam esse podcast e ficam falando sobre o episódio. Aí, passou um tempinho, a criadora lançou ali dentro que se você pagar R$ 20 por mês, você vai ouvir antes que todo mundo o episódio. Aí, então, ela criou uma comunidade que gosta do que ela faz e, além disso, fornece tem acesso a esse conteúdo, porque eles são uma comunidade. Aí depois ela lançou um pacote mais caro para quem quiser ouvir o episódio sem cortes. Então você vai ouvir, ao invés de 10 minutos, vai ouvir 1 hora. Então você vai tendo acessos e isso chama vários lugares, tem vários nomes, clube de membros, acesso VIP, o grupo, enfim. Mas isso é uma construção de comunidade. Aqui na tela tem algumas informações sobre isso, sobre como realmente é uma coisa que trabalhado bem, organiza uma comunidade em torno de você, e isso dentro da música é valiosíssimo. Mas qual que é o ponto? Eu não recomendo que vocês façam isso se vocês ainda não terminaram a parte básica, que é fazer o metrônomo de ter publicações frequentes. E queria contar só de forma rápida que a Ninja também construiu essas comunidades e foi organizando elas. Elas não são monetizadas, elas não servem para monetizar, mas elas servem para organizar as pessoas em torno de pautas diferentes. Então a gente tem uma comunidade de negritude, uma comunidade de mulheres, uma comunidade de LGBTs, uma comunidade de alimentação, de esporte, blá, 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 blá. Isso tudo acontece, isso tudo está organizado dentro da nossa sistematização. Então, só para vocês entenderem um pouco sobre como isso é uma ferramenta importante, mas ela é uma ferramenta passo dois, assim, para quando você já tiver muito estabilizado na sua produção de conteúdo. De qualquer forma, para quem sentir que quer fazer um teste, aqui tem um slide falando sobre passo a passo e como organizar, qual que é o melhor lugar, mais um comecinho de conversa, assim, para quem quiser trocar, né, e ter essa experiência. Aqui tem uma indo para provocações finais, aqui tem um cronograma. É, Essa é a parte chata, mas é a parte real que mantém o conteúdo no ar. Então, assim, é a hora de você olhar, entender quantas publicações vai fazer por semana, que dia, que hora, se vai ser feita só em uma rede, em mais de uma rede, e literalmente escrever. Gente, não subestimem a força de escrever isso, porque isso cria um senso, eu pelo menos pra mim, né? Cria um senso de compromisso com aquele conteúdo, compromisso com aquilo tem que sair, compromisso com aquilo. E faz também você olhar, depois que a semana passou, e falar assim: dos 5 posts que eu planejei, só 2 foram pro ar. Por que que esses 3 não foram? Esse aqui faltou tempo, esse aqui não foi aprovado, esse aqui não ficou legal e achei melhor não pôr no ar. Então aí é a partir da avaliação que você vai conseguindo criar conteúdos reais, né? Que você vai conseguindo, de fato, fazer isso de uma forma que seja crível. E o primeiro passo de avaliação é ter um planejamento. Então, o cronograma ali é bem importante. Agora sim, vem os slides de ferramentas. Então, aqui eu não vou falar muito, vou deixar eles aqui na tela. Tem os slides de edição de vídeo, de captação, de busca de imagem, busca de referência. Então, quem quiser estar aqui, eu vi que alguém perguntou sobre se vocês vão ter acesso. Acho que sim, vocês podem ter acesso a isso se vocês quiserem, se vocês acham que uma coisa importante eu posso mandar essa paper para vocês. Esse aqui é o último slide, eu acho, de ferramentas. Deixa eu até ver. É o último slide de ferramentas. Então, só para vocês terem, aqui tem coisas de criação de imagem, identidade, organização. Eu vou falar um aqui que parece bobo, que é o Bitly. Eu acho que ninguém quase mais usa o Bitly. Mas ele é importante por 2 motivos. Um, estética. Eu acabei de receber um aviso da guarda da Defesa Civil
Tá chovendo em São Paulo a ponto de receber aviso da Defesa Civil. Raios e possibilidade de granizo. Ei, São Paulo, granizo. É... Que tristeza, gente. É, O Bitly, ele serve muito para estética, né? Ele deixa o link mais curto, ele também edita para você o fim do link ser o que você quer, né? E não ser só um www gigantesco, mas barra single, barra música um, enfim. Mas além disso, ele tem uma ferramenta gratuita que mostrar a qualidade do acesso. Então, ele vai mostrar quantas pessoas clicaram, de que cidades elas eram. Ele organiza isso, dados importantes. Então, vale a pena ter o Bitly. Eu tenho, acho muito importante. Era isso, gente. Olha, falei quanto tempo? Falei 45 minutos seguidos. Era justamente, era um pouco disso que eu queria conversar com vocês hoje. Eu falei um pouco de tudo, tentei começar da sua história narrativa e ir até uma parte ferramental. Eu vou terminar a minha fala fazendo uma proposta para que vocês façam um exercício. Façam 10 minutos aí, vocês com você mesmo, um exercício sobre alguma das coisas que eu fiz. E aí a gente pode se encontrar em Fortaleza e falar sobre os resultados desse exercício. Eu tô aqui ainda pra gente tirar dúvidas, a gente pode abrir para perguntas, mas eu queria muito que vocês fizessem esse exercício, para vocês entenderem um pouco que não tá distante a construção de conteúdo, ao mesmo tempo que dá trabalho. Então, era isso, gente. Eu terminei. Vou parar aqui de compartilhar e estou à disposição. Obrigada, Adríade. Acho que bem bacana, né? Uma aula aí bem legal. E acho que podia deixar mais um pouquinho esse. Depois você vai passar, né? Esse seu material para a gente compartilhar essa prática. Voltei aqui para a tela. Massa. É, pronto, olha lá. Agora dá para copiar aqui. E a Sheldon já levantou a mãozinha. Acho que Sheldon pode abrir aí seu áudio para pergunta. Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Diria de hoje eu tô na minha skin descabelada, né? Você falou dos nossos moods. E hoje é do home office aqui sem glamour algum. Eu gostei muito de tudo que você pontuou. Na verdade, não é nenhuma dúvida, eu queria te agradecer por esse encontro, porque enquanto você falava assim, fervilhou de ideias na minha cabeça e eu estava aqui só escrevendo os próximos conteúdos que eu estou pensando em gravar com o meu projeto, com a minha banda e tudo. E é uma honra imensa poder te conhecer, né? Conhecer quem está por trás da Mídia Ninja, que eu sigo e admiro o trabalho. Então, assim, é muito bacana estar aqui com você, compartilhando tudo isso. E sobre essas dicas, né? Eu fiquei pensando muito sobre essa questão da persona, e realmente é isso, porque, tipo assim, no início, quando eu ingressei na música, eu não tinha parente nenhum na música, nenhum. Então, foi tudo muito do acaso. Tipo, eu cantava na escola e aí alguém chegou e me convidou para ser vocalista de uma banda e assim foi se desenrolando. Então, tipo assim, no início eu era muito travada, eu morria de medo, eu não tinha referência, não tinha para quem conversar e pedir conselhos e tudo. E aí eu comecei a criar uma ideia fictícia de que não era eu ali. Então, tudo que eu fizesse ali no palco, eu não ia ficar com vergonha, porque não era eu, era um personagem, entendeu? Eu criei ali uma figura artística. E aí isso me persegue até hoje. Claro que hoje em dia a forma como eu lido nos palcos é muito mais tranquilo, porque eu tento apreciar mais o gosto de estar ali fazendo o que eu amo do que, de fato, pensar se vão gostar, se não vão gostar. Mas essa questão da persona me pega muito, porque às vezes o pessoal fala assim, nossa, tu é tão diferente, ou pensa que eu era de um jeito e na verdade sou de outro. Então, gostei muito, mais uma vez, muito obrigada por compartilhar tudo isso aqui com a gente. Obrigada. Eu acho importante mesmo isso, porque eu acho que também ajuda você a se preservar, né? Você também não precisa oferecer tudo que você tem para redes sociais para você chegar em algum lugar. Você não precisa também falar de tudo que você falar do seu filho, mostrar, explorar tudo. Tem muita influência que faz isso, né? Fala desde o filho que faz a terapia do filho
E não é isso que a gente está falando, você já tem uma coisa de valor, que é a música. Então, tudo que vem em volta vem para construir em torno dela e não para tomar o lugar dela. Então, acho que é legal, assim, pensar na persona, é legal se sentir provocado é, criativo e propor coisas novas e entender também que as redes sociais são infinitas, assim. São, né, cada vez que eu dou essa aula surge uma ideia nova, muito diferente, também muito igual, então acho que todo mundo está conectado um pouco nisso. Bacana. Alguém mais, gente? Fazer perguntas? Dextape? Pode fazer. Queria ser, né, pelo processo, foi massa. Vocês conseguem me ouvir, né? Tá tudo certo aí? Deu um Faz Tava um, corte, faz cortando, eu acho. um... deu um corte, mas Oi? cortou um pouquinho, mas agora melhorou. Beleza, beleza. Primeiro para agradecer, né, pelo momento, foi massa, e assim, um momento muito interessante que me tocou nessa construção da persona, e eu queria que ela comentasse que foi o que eu vivi, né, nessa transformação, quando as pessoas começaram a me chamar pelo meu vulgo, que no começo foi muito estranho, tá ligado, assim, uma parada que eu meio que cultivei e não esperava que eu fosse escolher. E aí começou esse processo, né, de me chamarem de Dextape, e do momento, no começo foi muito estranho para sustentar, e hoje em dia eu não consigo me ver como outra pessoa, na minha cabeça eu sou Dextape, tá ligado? E aí uma outra coisa que foi muito rico para mim foi essa questão da trend, né, você não precisa acompanhar a trend se você não tem um perfil da trend, né, e às vezes nesse processo de produzir conteúdo, e querendo ou não, em momento a gente acaba meio cinza, né, nessa área cinza de produtor de conteúdo e de artista, a gente se pega nesses dilemas, né? Tipo assim, eu não tenho mais idade para dancinhas, então saber entender esse processo também é libertador, né? Obrigado, era isso mesmo, só uma partilha e Ai, boa. Eu acho que os cantores que resolvem. Vocês estão me ouvindo? Não sei se eu tô no mundo ou não. Ai, deixa eu parar de compartilhar, que tá me dando agonia. É, eu acho muito doido cantores e bandas que resolvem ter vulgo. E eu acho que ajuda muito, assim, no sentido de você separar você do seu trabalho, você de quem você tá colocando pra fora na música, você da pessoa que é acessível pra pessoa que não é, sabe? Protege também a sua família, seus relacionamentos, enfim. Então eu acho bem legal. E eu acho mais legal ainda a construção desse vulgo, né? Porque daí o vulgo não precisa ter nada a ver com você. Pode ser só coisas que você goste, que você projete, enfim. Então acho que é legal. E eu acho que todo mundo tem um vulgo. Só precisa descobrir qual é, assim. Todo mundo tem uma versão alternativa de si mesmo, enfim. Bom, Oi, 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 boa tarde. Todo mundo me escuta? seu áudio tá um pouquinho baixo. Só um minuto. Só aumentar Não, um tá melhor. pouquinho. Adorei esse fundo aí. Ele travou para mim, para todo mundo? Travou, assim. Pode ver se tem mais alguém com perguntas, levanta a mão. Quando ele voltar, a gente devolve para ele. Alguém mais, gente? Pode abrir o áudio e se apresentar aqui, perguntar. Oi, estou ouvindo? Tá chegando aí para você? Agora sim. Agora, Oi, sim. Já- eu sou o Dantas, vocalista do Dantas Garage. Muito bacana aí a palestra tua aí. Achei legal que você falou aquela parte em relação às redes, né, as mídias digitais. Em todas, né, são para aquele estilo, para aquela banda, para aquele conteúdo, né? O TikTok você usa para uma coisa, o Instagram, o Facebook. Achei legal você sentir isso e direcionar para aquela plataforma onde você mais se identifica, onde tem mais a ver com o teu trabalho. Acho que onde está o teu público, eu acho legal, isso é muito, muito bacana. Né? Não, não é necessário estar de todas ali fazendo mil trabalhos, até fica disperso, você perde até o foco, né? Do teu projeto, do trabalho, né? É, Acho que essa super. é
Eu acho que é legal que vocês acham legal, porque ele é uma coisa que é meio contra o que muita gente acha, né? Que, nossa, eu preciso estar super presente em todas as coisas, participar de todas as trends, e tudo tem que fazer sentido pra mim. E não tem, você mesmo não consome todas as trends que existem. Entendeu? Então, para que que você vai, né, participar de todos os processos? Mas o que eu acho é a gente que isso também propõe é que você conhece, então, que você não deveria estar no TikTok, então você tem que fazer bem o lugar que você tem que estar. Então, acho que Exato. é tirar a atenção de um lado e colocar em outro, por exemplo. Para dar um exemplo talvez mais claro, eu consumo muito TikTok, mas eu não faço nada no TikTok. Eu não posto nada lá. Eu acho que não tem a ver com o que eu tô fazendo agora, com a velocidade que eu tenho, com o que eu quero propor, mas eu adoro, sou uma ótima espectadora. E eu sei das trends e tal, acompanho, mas não é o que eu faço. Eu gosto muito de fazer carrossel e coisas mais longas e aprofundadas e tal. Muito menos porque eu sou uma pessoa profunda e mais porque eu gosto do tempo. Então, acho que é uma coisa, enfim, que vale a gente pensar e entender as diferenças e por que essas diferenças existem. Mas, Moon, você voltou. Oi, gente. Um dos grandes charmes de morar em Sobral é que a energia ela cai. Ela simplesmente cai do nada, sabe? Peço desculpas aí pela inconveniência, mas eu tenho mais um pedido do que uma pergunta. Ai, seguinte, eu tenho tentado, né? Obviamente. Talvez por questões da, da agenda mesmo, que eu tenho. Sou professora de inglês, então eu passo muito tempo sentada dando aula. E aí, quando eu Uhum. termino de dar aula, geralmente eu fico, nossa, acho que vou beber uma água, vou ficar sentadinha aqui em silêncio, porque falei durante 4 horas seguidas. Mas tenho a sensação de que eu estou tentando, de fato, criar conteúdo, de ter um certo cronograma. O que eu queria pedir? Que a Dríade, primeiramente, muito obrigado, você é incrível. Mas que você desse simplesmente uma olhada no meu Instagram e dissesse assim, Mona, tu tá errando aqui, tu tem que ir mais para esse lugar, tu tem que, olha, eu gosto disso, dessa ideia, aprofunda essa ideia. O que eu geralmente faço? Como o meu cotidiano ele é muito limitado, porque eu passo o dia na frente do computador dando aula e às vezes tem um show, um ensaio. Eu comecei a fazer o dump do mês, e como eu vou lançar livro esse ano, eu comecei a acompanhar o dump do mês com fragmentos de de partes do livro que eu vou lançar. E aí eu queria que tu desse uma olhada no meu perfil e dissesse assim, Mona, investe em rios, porque mostrar tua família é uma tiração, tua mãe é uma tirona e por aí vai, ou se precisa de mais lugares que eu possa ir e acessar no sentido de criar mais, por exemplo, vai uma caixinha 2 vezes no mês. Ai, não sei, sabe? É mais esse lugar mesmo, porque a sensação que eu tenho é que todo mundo gosta, mas em determinado momento, tipo assim, fica difícil acompanhar, sabe? Tipo, tem post que vai 100 pessoas, 150 pessoas, e no segundo já é 20 pessoas, assim. E eu fico tipo, onde foi que eu errei? Qual foi o procedimento que eu não fiz? Se eu postei no mesmo dia e no mesmo horário, da mesma forma. A gente pode super pensar no momento de fazer isso. Até acho que tem uma parte de consultoria dentro do processo todo da feira que isso acontece. Mas eu vou Uhum, te propor o oposto, que é você parar e sistematizar essa informação. E uhum, aí eu acho que pode até ser num tempo de tela diverso, assim, porque é para escrever com a mão. Abre o seu Instagram e aí vai. Pega um recorte de um mês. Anota quantos posts de vídeo você fez, de foto você fez. Quando é vídeo, dá quantos? Quando é foto, dá quantos? Se eu paro de postar 2 dias, diminui quanto meu alcance, aumenta quanto? Escreve isso à mão. Depois, passe isso a limpo e faz uma coisa. Copia essa informação e joga no ChatGPT e fala para ele analisar para você ter uma ideia do que isso significa. E tô falando isso uhum, porque é uma forma onde você passou pelo processo de ler, escrever, anotar, olhar para o seu conteúdo, ter um tempo com ele, não só fazer, para um tempo. E tem uma coisa dentro que a gente faz nos afluentes, lembra as comunidades que eu mostrei para vocês? Poderes Pretos, o Ela, blá, 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 blá. Uma vez por mês, a Pamela que está aqui, inclusive, não vai me deixar mentir. Uma vez por mês, a gente para, vê o que a gente fez e faz um relatório. Para ver o que que tá dando certo. Porque senão a gente tá gastando um tempo do cara. Teve uma coisa que a gente fez durante um ano.
a gente teve um quadro no Poderes Pretos que era PP Indica. Toda sexta-feira a gente indicava um livro, um filme, uma série e um show pra você ir pra celebrar a comunidade negra. E, pô, isso dava trabalho pra caralho, porque a gente tinha que juntar essas referências, tinha que ter fotos das pessoas, eles as pessoas organizar, escrevia sobre, tinha que assistir a série, pra poder oferecer. E aí, depois de um ano fazendo isso, a gente percebeu que rendia menos do que a gente soltar um tweet. E a gente parou de fazer. E aí a gente sobrou tempo pra fazer outras coisas, entendeu? E aí foi um ano. Um ano confiando, tentando, achando que ia e desperdiçava horas, sem brincadeira nenhuma. E aí hoje a gente não faz mais, é um formato que morreu, entendeu? Então, pelo menos da forma que a gente fazia, talvez a gente reorganizasse o formato, daria certo. Não sabemos. Então é isso. Olha pro seu conteúdo e faz um estudo aí que eu acho que vai dar bom. Obrigado, Dríade. De nada. Berg. Oi, pessoal, boa tarde. Oi, Driade, tudo bem? Eu tive um probleminha aqui, acabei perdendo uma fala ou outra, mas deu para pegar bastante coisa. E aí eu queria falar exatamente, queria te perguntar exatamente sobre o exercício que você fez logo no começo, das palavras, de como você se vê e como o público te vê. E aí eu queria te pedir assim uma dica de o seguinte: eu percebo que nos conteúdos que eu crio para rede social, eu tendo a, sem perceber, projetar essa imagem que eu tenho sobre mim de coisas que eu acho que seriam as mais relevantes para estar ali, mas que às vezes destoam do que eu sou no dia a dia, porque na minha música, de alguma maneira, eu quero falar sobre aquele assunto ou aquele conteúdo. Eu tenho uma música que fala de algo que é um pouco, vou dar um exemplo bem simples, que é um pouco mais sério, que é um pouco mais, enfim, intenso. E aí eu não quero virar no stories ou mesmo no conteúdo mais corriqueiro uma pessoa possa parecer muito distante daquilo ou bobo comparado ao que eu coloco de seriedade quando eu crio um conteúdo como um disco, como um álbum. Eu estou falando de uma coisa relacionada à autocrítica, né? Eu sei que isso tem a ver com como você se aceita e das culpas que você se impõe, mas assim, eu me esbarro muito nisso. Então, por exemplo, nas palavras quando você falou, eu sou uma pessoa meio vereador, sabe? Todo canto que eu ando, a minha esposa meio que briga com isso, porque eu tenho muita gente que eu conheço muita gente, eu tenho uma coisa meio engraçada para tal. Mas quando eu vou criar um conteúdo sobre o que eu coloco nos meus álbuns, no meu trabalho artístico, é, não é exatamente isso, é um outro lado meu que em alguns momentos eu consigo conectar, então eu consigo ser trivial ou ser, enfim, cotidiano, mas muitas vezes não. E aí no duelo da autocrítica eu acabo não publicando nada, que eu acho que acontece isso também com muita gente, que é ser exigente demais consigo. Eu sei que tem um lado aí que é na terapia, não tem jeito, tá tudo certo. Mas, assim, eu te pergunto sobre a compreensão, pensando em rede social, desse equilíbrio de como você se vê e de como o outro te vê. Porque isso, as minhas palavras foram todas bem diferentes, entendeu? Como as pessoas me veem, o meu primeiro impacto, que eu acho que é como as pessoas me veem quando me conhecem. Tipo, hoje mesmo uma pessoa chegou para mim: tu é roqueiro? Porque eu tava com o cabelo de um jeito e tal. Sim, eu toco rock. Mas se eu for me nomear, olhando para os amigos roqueiros que eu tenho, eu não me acho o roqueiro. Eu tenho vários roqueirões muito maiores do que eu. Então, enfim, é um duelo diário na produção de conteúdo. Vez por outra eu me sinto à vontade para me arriscar um pouco mais, mas muitas vezes não. É a dúvida do millennial, tá ligado? Então, enfim, a vergonha e tal, mas assim, especialmente nesse meio termo, queria te perguntar o que é que, enfim, o que é que tu aconselha para nós millennials para sair desse lugar de autocrítica demais e de achar as coisas meio bobas e tal, e se sentir um pouco mais à vontade, assim, sabe? Eu acho que a primeira coisa é todo mundo aqui entrar em um acordo que é uma grande performance. Assim,
Se a gente não fosse performático, ia estar todo mundo aqui usando um saco de batata como roupa. A função da roupa é te proteger do frio e do calor e te vestir. Mas não, você vai lá, escolhe uma cor de roupa, uma regata ao invés de uma camisa, uma calça que faz não sei o quê, você prefere apertada e não folgada, parará, parará. É tudo performance. É tudo expressão de identidade, forma de se apresentar para o mundo. Logo, se estamos todos performando, é vergonhoso e é bobo para todo mundo. O que que te faz você escolher uma camisa branca ao invés de uma camisa preta? É uma bobice completa, assim. É a sua identidade, é a escolha de você gostar do branco, ou você tem uma ligação religiosa com isso, ou você. Enfim, é tudo escolha, tudo é performance. Quando você. Eu nunca, quando eu era criança, eu nunca entendia aquela coisa que tem bastante em filme americano, que era que era tipo, sobe no palco, imagina todo mundo pelado que vai dar certo. Isso eu ficava assim, gente, mas isso vai me deixar mais nervosa do que vai me deixar calma. Mas é mais um exemplo na onde que eu aprendi e entendi o pelado. Pensa que tá todo mundo vulnerável e desnudo como você, entendeu? A real é que ninguém sabe o que tá fazendo, tá todo mundo fingindo que sabe e performando bem, entendeu? Então é meio que essa coisa de você realmente se despir é bem terapêutico mesmo. E aceitar que tá todo mundo fazendo o seu melhor, ou performando, ou fingindo, enfim. Ninguém é aquela pessoa 24 horas por dia. A outra coisa que eu acho mais prático também é você dividir essas personas. Vou até dar um exemplo. O meu pai é um ótimo exemplo disso. O meu pai é humorista. E ele é realmente engraçado. E ele passa a vida dele inteira sendo engraçado. Ele ganha dinheiro sendo engraçado. E aí, fora dos palcos, ele é sério. Então, qual que era a coisa dele? Adorava ver o confronto do fã dele chegando pra comentar depois de uma peça e ver que ele tá com um cara de tipo enterro, assim, tipo, não é o que a galera esperava, entendeu? E eu achava que isso dava uma liberdade pra ele, porque daí ele guardava a graça pra um momento específico. Ele não sentia refém de ser engraçado, entendeu? Então, eu acho que tem uma coisa aí de divisão e fazer as pazes com isso, entendeu? Existe o momento de ser engraçado, existe o momento de ser sério. Esse aqui é o lugar onde eu vou pra esse lugar, esse aqui é o lugar onde eu vou pra esse lugar. E eu acho que as redes sociais até facilitam isso um pouco. Porque na hora que você loga neste perfil, você faz conteúdo desse jeito. Deslogou dele, entrou no seu perfil pessoal, é outra coisa. Eu sou outra pessoa, é uma outra parada. O exercício do começo das 6 palavras, ela serve muito mais para consciência do que para correção. Então, quando eu tô falando aqui pra vocês, eu tenho consciência que eu estou sendo lida como aquelas outras palavras. Mas isso não muda a forma que eu performo. Isso me torna confortável do jeito que em aceitar o que vocês pensam de mim. Agora, se eu estou descontente e infeliz com a forma que eu sou lida, aí sim, você se move. Agora, eu não me afeto com a opinião que as pessoas têm sobre o meu visual, entendeu? E aí, por isso, eu continuo performando o que eu quero performar, o que eu quero fazer, ou a cor que eu gosto, enfim. Então, eu acho que vale uma provocação de você olhar de novo para as 6 palavras e ver quais delas você se orgulha, que você quer manter. Para eu falo, não, isso aqui eu quero mudar, isso aqui eu não quero mudar. Eu não, eu sou um vereador, então vou manter o meu perfil de vereador e ele vai ser para quem me conhece pessoalmente, ele vai ser para quem me vê no dia a dia. E aí a pessoa que me acessar online neste arroba vai me ver sério. E aí tá tudo bem, é isso que vai acontecer. É infelizmente mais terapêutico do que você acha. Mas tem essa parte prática mesmo de saber dividir os espaços ali nos arrobas. Mas, Georges, Oi, estão me ouvindo? sim. Boa tarde, gente. Como é difícil para mim, né? E assim, queria dizer que essa fala me encorajou, ela falando, né? Foi me encorajando a também falar, né? Porque eu fico até nervoso. Talvez seja uma vaidade, alguma coisa assim também, né? Mas enfim, é só dizer que é muito difícil, assim, para mim, no meu caso pessoal, e eu acho que também representa para outras pessoas também essa dificuldade, se aproximar. Por mais que eu compreenda e também acho interessante que todas as pessoas que vieram falar conosco, né, o Natelli, o Pena, a Dani,
Silvia também, né? Enfim, todos os que vieram Isso. trouxeram para nós assim a urgência que representa a chegada das redes sociais. Então é uma coisa que assim está sendo apresentado para nós como uma coisa que não tem como escapar mesmo, né? E é difícil para muitas pessoas, para muitos grupos, né, se aproximarem, vencerem timidez, entendeu? Por mais que a gente apareça cantando e pareça um demônio desinibido no palco, às vezes a gente tem muita dificuldade de travar outros tipos de comunicação, assim, né, com o público. E aí, nessa minha loucura, né, como eu fico com as mãos tremendo e como eu me sinto idiota ao ser gravado em determinados... Eu não consigo fugir, às vezes, dessas reflexões, mas o que eu estou dizendo não é para dizer, não é para dizer que eu sou contra esse fenômeno que está acontecendo, né, e que é inevitável, né. E aí, nesse sentido, eu pergunto para ela se ela conhece alguma experiência de artista que foi para uma contramão, até porque todo mundo falou que é muito importante, mas assim, sempre existe uma contramão, né? E aí eu fiquei também me perguntando sobre esse lado. Será que isso é realmente uma coisa tão implacável, né? Por mais que eu ache muito útil o conteúdo que ela está desenvolvendo, ela desenvolve muito bem, ela encoraja pessoas a ligar a câmera e falar. E é muito legal, assim, tudo que você está me passando, assim, enfim, reflexões. Mas pergunto a você, como uma comunicóloga, uma grande pesquisadora do assunto, se existe alguma contramão que você conheça, grupos que vão por outras vias, sabe? Porque eu acho que toda história tem dois lados. Todo mundo está falando que isso é fatal e, assim, ou você encara ou então não existe um futuro assombroso, né? Por mais que sejam palestrantes que trazem conteúdos incríveis, conteúdos, ó, conhecimento mesmo, reflexões. Eu acho que isso é filosofia dessa nova realidade que a gente está vivendo. E aí a primeira pergunta é essa: se isso é realmente, se existe alguma experiência que você conheça que se funcione de alguma forma. E a outra é assim, eu estou com um trabalho para lançar também recentemente, né? Eu tenho até vergonha, gente, de divulgar essas coisas, não sei porquê. É uma loucura, é um paradoxo, mas eu estou com um trabalho para fazer e aí eu pergunto assim, se você conhece selos independentes de música eletrônica, de pós-punk, que possam ajudar, e até estendo essa minha fala para todo mundo que está aqui nessa sala virtual, né? Se a gente poderia fazer algo juntos, eu também não faço muita ideia do que, mas parcerias, trocas, fortalecimentos para quem está aí com um disco lançando. Porque eu acho que essa Feira da Música está me deixando doido, sabe? Assim, com tanta informação e eu, assim, caramba, me vendo como um personagem que está com uma coisa realmente para fazer agora, né? Eu estou assim, nesse momento, eu tenho uma coisa para lançar agora e eu estou vendo, gente, não vai dar, sei lá, sabe? E aí eu peço, assim, pequenas dicas, assim, práticas de selos, grupos a quem você pode chegar com a música pós-punk, meio eletrônica, que fortaleçam fortaleçam essa tribo e esse momento de lançamento que para nós é sempre uma batalha, a gente fica sempre nervoso, né, e cria muitas expectativas. Enfim, me concluindo, desculpa, falei demais, muito obrigado por toda a sua performance hoje e é muito massa mesmo estar aqui. Beijinhos. Boa. Olha, eu quero começar dizendo que vale ser contra sim, viu? Acho que sejam contra. Para quem não é, para quem não é, e tá tudo bem, assim. Eu acho que quem não. Não existe uma obrigatoriedade em gostar das redes, em gostar de estar presente em TP. Eu acho que quando a gente fala isso, a gente tá falando assim, olha, se você quer jogar um jogo que o resultado é este aqui, estes são passos possíveis para chegar lá. Agora, se você não quer ter 1.000 likes, pra que que você vai postar um post? Acho que é uma resposta que você tem a solução, na verdade. Eu acho que depende do tipo de artista que você quer ser. E aí, dentro dessa pergunta, tem a coisa do tipo, na verdade, a minha travação, eu lido isso diariamente, inclusive entre nós aqui. Na verdade, minha trava tá em ser em primeira pessoa. Então é só não fazer em primeira pessoa. Faz em segunda, em terceira, grava a parede, grava o céu, faz um vídeo experimental. Não seja você falando, seja da pessoa da banda, não sei, tem 1.000 saídas pra você não ser a primeira pessoa.
Se o problema é ligar uma câmera e mostrar pra você, faz um negócio de massinha, faz vídeo, faz outra coisa. Gente, a produção de conteúdo, e aqui não tô nem falando das redes, tô falando de tudo da sua vida. Ela tá para além de um nível criativo que precisa começar, assim, que aí a parada vem. Então, minha primeira pergunta, minha primeira questão é essa. Pode não gostar. Dois, você não precisa ser você falando de você, entendeu? Se você acha que precisa passar por uma fase onde você vai gravar imagens aleatórias e só fazer a narração, pode ser até que você invente um formato. Então, só vai, entendeu? Agora, a outra coisa que tem duas respostas para sua pergunta, se existe uma outra forma de fazer isso. As duas são sim. Sim, existe uma outra forma de fazer isso. Tem gente que existe fora das redes sociais. Aqui na minha cidade, agora eu tô em São Paulo, mas no Rio de Janeiro, tem uma série de cantores que não pisam nas redes sociais e tem show lotados. Só que eles tocam no mesmo bar, pro mesmo público e pra mesma galera, sempre. E é isso, eles estão felizes. Eles vão lá, acordam, tocam, faz a música dele, inventa uma música nova, lança uma música por semana, porque não tem gravador, não tem que fazer nada, não tem que divulgar. Eles vão lá, monta o teclado dele no bar, toca, tagaragá, tagaragá, dá 3 horas de show, recebe um cachê, não vou perguntar quanto, e vai embora, entendeu? Essa é a vida dele, não passa pelas redes sociais. Ele não se estressa que fez um lançamento que não rendeu. Ele não tá preocupado. Ele tem uma outra lógica. Essa é uma resposta. A outra resposta é: sim, existe uma forma de fazer isso, e talvez ela só seja a nossa próxima revolução. Igual os shows foram revolucionários, os festivais foram revolucionários, foram a grande forma de lançar artista. Antes era isso, né? Se você não toca em festival, você não existe. Aí depois foi a live. Se você não faz um conteúdo ao vivo de qualidade, um conteúdo de qualidade digital, você não existe. Depois foi as redes sociais. Se você não tem uma rede social de qualidade, você não existe. Daqui Eu a pouco peguei é o outra tempo do coisa. CD ainda. Se você não tem um Pois é, CD se você não tem gravado, o CD, se você não consegue gravar, você não existe. Gente, daqui a pouco, talvez daqui a 10 anos para menos, seja outra coisa. Talvez a grande coisa é, se você não foi ao espaço, você não existe, sei lá, entendeu? Então, talvez vocês vão ser as pessoas que vão desenvolver este outro método. Então, para a pergunta, a resposta é sempre sim. O lance é, você vai ser o pioneiro, ou você vai ter um caminho solitário, ou você vai ter uma nova proposta, e você vai ser revolucionário. Enfim, eu, inclusive, encorajo-os, encorajo, enfim, de tentar e trazer outras propostas, entendeu? Porque, honestamente, a gente está lidando com a resposta do agora. E não só do agora, de quem quer, gente. Eu acho que isso é uma coisa tão pessoal. Você quer mesmo passar por esse tipo de provação? Eu acho que vocês tomaram uma decisão há muito tempo sobre se você quer mesmo subir no palco, por exemplo. Eu não sei se eu sou a pessoa que subiria num palco para tocar ou cantar alguma coisa. Eu sou a pessoa que sobe no palco para fazer uma palestra. Mas ali eu tenho 100% de noção do que eu tô fazendo. Tá dentro da minha área de conforto. Então, talvez, eu acho que vocês vão tomando as decisões ao longo do caminho. Então, eu acho que, por isso que eu começo a palestra falando, e isso é uma palestra, isso é uma aula para quem entende que isso aqui é importante para o seu trabalho. Se no seu âmago você sente que não é importante, inclusive acho mais sensacional ainda, porque você não depende de uma cadeia específica, entendeu? Mas aí tem que ficar feliz com o resultado que você vai ter. não, mas entenda, eu não disse que não é importante, assim, não sei se me Não, não, expressei não. Eu tô mal. fazendo, Eu não tô só, falando uma fala direcionada pra você, não. Eu tô fazendo só uma fala disse direcionada pro mundo, assim. Eu se acho que existe é uma alguma coisa. coisa, alguma experiência que tenha dado certo, entendeu? Se você conhece alguma coisa que tenha dado Mas, certo, mas a em minha pergunta termos pra de dar você, o que que certo, é dar certo? em termos mercadológicos, que é o que a gente está discutindo, né? A inserção Mas, dessas mas aí, mas ferramentas aí eu para que a pergunto de gente novo. Dar certo vá. em termos mercadológicos é o quê? É ter um show lotado? É ter 100 mil plays por mês do Spotify, que é uma rede Não, social? claro que cada um vai dar uma definição do que é dar certo, né? É, E é bom que dê, né? Porque, mas assim, não é dar certo, mas estar preparado para um mercado, entendeu? Mais nesse sentido que eu quis expressar. é. Eu acho que o único jeito de você estar preparado para o mercado
E não Fora se das ver redes. com redes sociais é se alguém fizer para você as suas redes sociais. Sendo muito honesta, sendo bem honesta, assim. Contrata uma agência. E aí é isso, tipo, você vai viver para pagar essa agência, entendeu? E aí, ou você vai para a linha que estão falando aqui, que é o Wagner Moura. O Wagner Moura estudou pra caralho e entrou no mercado antes de precisar de redes sociais. Se ele fosse entrar no mercado agora, já não sei como é que seria, entendeu? Então. E o Wagner, a gente está falando agora dele não ter redes sociais, de não estar nessa presença, mas ele fez uma grande decisão no começo da carreira dele, que foi fazer novela, que é o equivalente a ter redes sociais hoje em dia. Ele fez novela por anos até poder ser o cara que faz um filme bombado a cada 2 anos, entendeu? Ele jogou o jogo por muito tempo. Deixou de fazer teatro independente de Salvador, mudou para o Rio de Janeiro e fez novela. Fez vilão, fez mocinho, fez tudo que a gente queria assistir de um produto popular, até ele poder tomar a decisão de fazer um filme que ninguém assistiu nos Estados Unidos. Então, é isso também, né? Decisões, caminhos. Pode crer. Muito obrigado. De nada. Se a veste. Se a veste tá aí? Eu acho que ele está mandando a pergunta no chat. Vi a No pergunta dele chat? aqui. Tô no chat, eu pergunto. Qual é? Calma aí. Aqui diz: a minha banda Se a Veste tem uma vertente de falar das realidades através de histórias fantásticas, figurinos. Juntamos nossos shows com teatro, cenografia, enfim. Você acredita que isso pode fortalecer a ideia de tocar o que somos ou pode perder um pouco desse ideal? Somos uma banda bem plural e temos muitas vivências nossas a compartilhar e a formar, e a forma que melhor sabemos fazer isso é através das nossas viagens fantásticas. Eu acho ótimo, na verdade. Eu acho que na verdade vocês têm mais chances de apresentar coisas diferentes do que a maioria de nós, que é chato e só sobe no palco uma vez fazer uma coisa. Acho que vocês contam mais histórias, assim, na verdade. Então, eu diria, para responder diretamente a pergunta, eu acho que isso fortalece a ideia de que vocês tocam o que vocês são, o que vocês são. Você é o que você toca e você toca o que você é. Então, enfim, achei até fiquei curiosa. Depois quero até procurar para ouvir e ver. Ótimo. Nós. Beleza, obrigado. Boa tarde, professora. Não falei diretamente com você. Primeiramente, eu queria só te parabenizar aí por você. Eu acho que deu um toque de. Você deu uma mistura de realidade aqui pra gente com uma certa esperança. E aí eu mandar um abraço pro meu amigo Bag aí, nos Millennials, né? Que eu também faço parte dessa geração aí. Que a gente sempre é bombardeado, dizer, ó, cara, se você não tiver assim assado ou no TikTok ou fazendo isso aqui, você tá morto. E eu nunca acreditei nisso, na verdade. Até porque eu trabalho nessa área e eu sei que a gente pode se destacar de várias maneiras, né? A gente pode fazer, a gente pode ter essa conexão com o público de várias maneiras. Eu queria te perguntar, e aí vai mais ou menos na linha até do que o Ciavete falou aí. O meu trabalho ele é muito particular nesse sentido, sabe? É uma mistura meio que às vezes me traz até uma certa dificuldade de encontrar playlists, porque mistura de shot, forró com metal em língua inglesa dentro de uma roupagem gótica é um negócio que é muita viagem, entendeu? É muita viagem, porque eu gosto muito de filme de terror e tal, enfim. E, assim, às vezes eu tenho medo de eu já, inclusive, você citou o chat GPT e tal, da gente, né, procurar inspiração ali, né, que devia ser utilizado como esse tipo de ferramenta, né? Mas assim, eu ainda fico com receio de fazer alguma coisa, porque como eu performo realmente um personagem no palco, né, que é o Carroceiro Fantasma, que inclusive é do meu perfil, sempre é tratado dessa forma, né? Então eu viro meio que outra pessoa, né? Então, eu tenho medo de quebrar essa conexão com o que eu apresento, sabe? Eu sei que nas redes sociais a gente pode se dar
ao luxo, entre aspas, de você ser mais pessoal. Mas eu fico com receio, cara. Eu vejo cada coisa saindo em vídeo, em TikTok, um negócio tosco, e a galera tá curtindo e tá compartilhando. Eu disse, meu irmão, será que meu público vai gostar disso? Será que. Porque normalmente é uma galera mais cult, né? Uma galera que curte algo mais realmente meio fora da caixa. Então, o que que. Eu vejo muito, por exemplo, eu vejo você falando de uma forma geral, né, para as pessoas, mas quando há um trabalho muito específico, como é que a gente pode lidar com isso? Adorei a pergunta. E tô curiosa, vocês estão me deixando curiosa sobre os formatos que vocês fazem, gente. Eu vou na feira só pra assistir. É, Cara, eu acho, na verdade, que você tem a melhor perspectiva de todos, que é poder, então, ver, olhar. Primeiro, claro, tem a parte chata da resposta que é, então, nem tudo é pra você. Então, aí você vai olhar e, claro, as trends de TikTok não são pra você. Ou algumas coisas muito mais bobas e leves não são pra você. Tudo bem, então a gente já tira isso de campo. Agora, na verdade, tem coisas que são pra você e que você precisa só adaptar a linguagem, né? Então, por exemplo, tem uma. Vou falar uma coisa que pode soar boba. Mas tem dois humoristas que fazem uma série de sketches sobre ser góticos em Minas. Em Minas Gerais. Aí eles usam ouro preto muito como fundo de ban. E aí, gente, é isso. Tipo, eles são góticos e trazem essa coisa muito, né, do demoníaco, da adoração ao diabo, etc, etc. E daí eles vão lá e tem que rezar uma missa com a mãe, porque a mãe é a beata do bairro e tá lá eles com um crucifixo anticristo de cabeça pra baixo no meio da missa, assim, rezando. E aí a justaposição da coisa é que chama atenção, entendeu? Não tô falando que vocês têm que ir pro lado do humor, mas tô falando que tem coisas que podem adaptar. E talvez eu gostaria de ver como é que, sei lá, você pode não fazer uma receita de um bolo, mas vocês provavelmente poderiam cozinhar em datas que tem a ver com isso, entendeu? Sei lá, qual que é o cardápio de um jantar no Halloween, que tem a ver com o que vocês fazem, entendeu? Coisas que vocês que estão dentro, que pode até ser um pouco desconfortável, porque começa meio bobo. Mas faz sentido dentro do que vocês são, porque vocês, mesmo assim, sendo um personagem, eu queria. Eu gosto que você falou de um personagem que faz parte do meu imaginário. Que eu venho de Cuiabá, então tem uma coisa do roceiro e tal. Meu pai, eu vivi muito com personagens da roça, e o carroceiro me lembra um pouco coisas que me contariam sobre a fazenda e tal. Então, e aí eu fico Essa pensando, é a nossa, ideia. então, eu gostaria de saber o que que esse cara come, como é que ele vive, porque é uma coisa, é uma coisa séria e justaposta com engraçado, isso me chama atenção também. Então, eu Na acho que verdade, tem. desculpa, sim, desculpa. É porque assim, eu Super. lembrei, na verdade, eu acho que o melhor feedback que eu tive no meu trabalho, assim, possível, foi de um cara do interior da Bahia, que ele escutou o trabalho e ele disse, cara, eu escuto tua música e eu me sinto no sítio do meu pai, 1 hora da manhã, no meio do mato, cercado de criatura. Cara, pois é isso aí, é É isso isso. aí. É É isso aí isso que eu aí queria mesmo, gerar. entendeu? Pronto, é essa sensação, entendeu? Exato. Então, o que que tem de conteúdo que causa essa sensação? Vocês podiam fazer um vídeo por semana contando uma história de terror, por exemplo. Dessas coisas bem, tipo, em volta da fogueira, que conta uma historinha, taranã. É uma coisa, vocês podem ler poesias, vocês podem. É, eu Vixe, pensei, eu tem pensei em várias misturar, eu pensei em misturar, coisas. Adri, por exemplo, é exatamente o personagem, ele vem da cultura popular, né? O Carroceiro Fantasma, ele faz parte dessa meio que uma criação dentro da nossa própria cultura. Então, personagens de reisado, por exemplo, tem as senhorinhas que ficam nas procissões com as velas, inclusive a música que o brother falou em Lengo Tengo, eu fiz exatamente com isso, né? Meio que interpreta uma senhora como se estivesse na procissão. Aquilo tudo me dava medo quando eu era pequeno, entendeu? E existe todo um contexto disso. Eu pensei em fazer isso, contar umas histórias, mas assim, entra aquela questão, cara, como eu fazer para não parecer forçado, para não parecer caricato? É o meu, Uhum. meu principalmente, porque eu não é dentro dessa vibe de humor, Super, entendeu? super. Eu acho que, na verdade, dá para ir apostando em fazer isso de uma forma com menos pressão sobre você. Tem um pouco da máxima, até que foi um pouco do que o Berg falou, do antes feito, antes mal feito do que não feito, da coisa do ir fazendo. Porque eu acho que você tem um ouro na sua mão,
que cria identificação, que é muito legal. Eu acho que isso que você está fazendo, esse tipo de música que vai para além do que você ouve no banho, ou até, né, sei lá que banho que você está tomando, você vai querer ouvir esse tipo de música também, mas tem que é essa música que te acompanha em momentos específicos e que te transportam para aquele lugar, né? Então tem, e é isso que a sua música tem poder de fazer. Então eu acho que, na verdade, você tem um grande ouro aí, e se você sentar e até eu vou até fazer incentivar. Gente, eu acho que o uso do chat GTP tem que ser super cuidadoso, tá? Mas eu vou até incentivar você pegar essas duas, três ideias que você teve e jogar lá e pedir passo a passo delas para que não seja caricato. Para você ver se faz sentido, entendeu? Porque eu acho que vai tirar lugares muito interessantes. E agora eu tô animada, eu quero ver os conteúdos que você vai fazer. Eu acho que tem muito a ver. Eu acho real que tem um grande potencial. Eu assistiria a todos. Eu sou igual Pô, a cara, Jorge, obrigado. eu assistiria a todos. Eu agradeço aí o feedback, obrigado. Assim, parabenizar mais uma vez, porque você está dando um toque de dizer assim, pessoal, não é assim também. Não é se você não for, sabe, o dançarino lá do TikTok, essas coisas, e você pronto, tá morto. Não, tem Exato. alternativa e você pode explorar. Então, obrigado pela resposta. Que isso? Vamos nós. Vamos nessa, né? Tem saída. Erivan, Oi, tudo bem? Boa tarde. Estão me escutando aí direitinho? Super. Todo mundo faz essa pergunta. Mas é o seguinte, primeiro agradecer aí pela troca de ideia, troca de experiências, inclusive parabenizar também a Feira da Música por trazer esse momento. Eu acho que não era para ser só para a gente, que era para ser aberto para geral, porque tem tanta gente que precisa dessas informações. Infelizmente, eu poderia estar com um monte de gente aqui do meu lado, mas aqui é uma sala mais fechada, né? Principalmente nas partes onde é tocada essa ideia de que a gente pode trabalhar nas redes sociais, porque eu vejo muito artista que é anti-rede social, sabe? Quer fazer sucesso, quer aparecer, aí diz assim, não, se eu botar minha música no YouTube, acabou, tá pronto, entendeu? Sendo que tem uma história longa pela frente, a gente precisa de todas as redes sociais, das finadas, as que não existem mais, as que vão aparecer, entendeu? Eu vejo muita gente, principalmente alguns professores, falando não à inteligência artificial ou o chat, mas quando vai botar post, a gente percebe que foi criado no chat, porque tem alguns pontos que ainda ficam lá, então é meio contraditório, entendeu? Como é que uma pessoa vai dizer que é contra uma coisa e vai colocar outra escrita no seu próprio post, tá entendendo? Outra é os artistas que querem vencer sem depender das redes sociais, que a gente está todo dia querendo que uma curtida nossa tenha muita visualização, muitas curtidas, um post, um Reels tenha 100 mil visualizações, entendeu? Porque a gente sabe que a gente depende de contrato para participar, depende de visualizações para participar de festival, depende de visualização para participar, para tudo, entendeu? E aí é também falado muito que a gente não faça isso, entendeu? Não se importe com isso, não se importe com visualização, não se importe com redes sociais. Olha, eu vou dizer um negócio. Aí fica aquela história na cabeça do músico, na cabeça da gente que está tentando, principalmente a galera da classe mais velha, porque tem a galera old school e tem a new school. A new school acho que não precisa de ninguém. Pega um celular, se grava e pronto, acabou e não quer saber aquele teu diploma, pode jogar fora. Então, é uma discussão muito grande. E os caras que são da velha escola, eles já estão ficando velhos, não tiveram oportunidade de estudar, nem de aprender sobre as redes sociais, nem um post sabe fazer. Eu conheço muitos artistas que nem o Instagram sabe mexer, entendeu? Então, essa galera, eles ficaram meio presos no tempo e ainda recebe, quando posta, esse cara é velho demais para fazer isso. Como eu tenho 43 anos, faço rap desde pivete, mas uma vez eu fui postar uma parada cantando meu rap, um cara de 13, 14 anos disse que eu era velho demais para cantar rap. Oh, você é velho demais, o vovô do rap, não sei o quê. Então,
Cara, a real é que a gente meio que tá fodidos, entendeu? Se não fosse essas luzes de professores que nem vocês, que jogam a gente para cima, que diz que a inteligência artificial é que é importante, não pode abusar, que diz que as redes sociais são importantes, entendeu? Eu acho que é de professores assim que a gente precisa, porque a gente precisa é de luz e não de cada vez mais ir para o fundo do buraco, entendeu? Então, por isso eu estou dando meus parabéns a você, entendeu? Eu não sei se é porque você também é jovem, mas você é inteligente pra caralho, entendeu? E eu estou gostando muito, principalmente essas duas aulas, a outra com a Silvia, que ela também falou umas paradas bem para frente, assim, e você também agora acabando de fechar essa etapa, que eu estou gostando muito. Aí você pode falar algum comentário, alguma coisa, porque não foi uma pergunta, foi mais um desabafo. E dou a Não, eu dizer, adorei o seu desabafo. Estou me sentindo representado pelo seu desabafo agora. Estou assim, ó, felizaça. Eu acho que você falou a real. Sabe qual que é a fita? É muita gente falando e pouca gente fazendo algumas vezes. Sabe aquele negócio de muito cacique, pouco índio? A coisa de você realmente. E na hora que você falou sobre, tem gente que fala que não presta atenção nas redes sociais. Eu lembro de vários cursos que eu vejo por aí sendo divulgados, super bizarros, nada a ver com a realidade. Mas a real é que você está certo no mesmo ponto em que, ao mesmo passo de que a gente precisa se esperançar mesmo, porque é um discurso meio poliana, mas literal, tem lugar para todo mundo no rolê, se cada um quiser um lugar diferente. Como a gente não quer lugares diferentes, como a gente quer o mesmo lugar, a gente quer ser ouvido igual, a gente quer estar com a mesma atenção que a gente está vendo aquela pessoa que está no palco tendo, então a gente vai ter que jogar o mesmo jogo que aquela pessoa está jogando, e, às vezes, a gente não tem essas ferramentas, a gente não vem do mesmo lugar, a gente não estava na mesma escola que eles, não tem o mesmo tempo, eles não têm uma criança gritando com você para fazer não sei o quê, eles não têm que buscar não sei o que na escola, eles não têm. É a fita que a gente tá no mesmo lugar que eles. Querendo a mesma coisa que eles. Então, aí o jogo vai ser injusto mesmo. Então, eu acho que a forma de se manter vivo, e mais que vivo, porque se manter vivo é foda, sobreviver não é uma. A gente não veio pro mundo pra sobreviver, a gente quer viver, quer criar, quer ter espaço, não quer só, sobrevivia mais um dia. A forma de você se manter vivo criando é você acreditar nas vitórias que estão no seu próximo passo. Eu tive uma reunião recente, porque eu estou parecendo comedida aqui, porém sou megalomaníaca. Então, a que está aqui sabe a verdade. Sou uma pessoa que quer fazer muitas coisas e coisas grandes e lança toda hora e quer fazer mais coisas. E aí as pessoas às vezes olham para mim e falam: vamos dar uma seguradinha aqui, ver o próximo passo. E chama a pequena vitória, a próxima vitória possível. Então, por exemplo, a próxima vitória possível de vocês pode ser ter um mês consistente de produção de conteúdo. Ou nem ter um mês de produção de conteúdo, ter um mês que você planejou, olhou para trás, viu, leu, se sentiu consciente, está fazendo porque quer fazer, porque entendeu a necessidade. Porque às vezes a gente quer o resultado, mas não quer o trabalho, né? Então, às vezes a gente tem que olhar para o resultado que você quer, ver o que vai ter que fazer. E a real é essa, meu irmão. O bagulho é que é muito dá trabalho. só um Dá minutinho, trabalho real. que a gente fazia festa antigamente, antes do Centro Cultural Dragão do Mar abrir. Eu já frequentava a Praia de Iracema, já conhecia aquele espaço, então funcionava através de panfletos. Hoje em dia, se a gente for sair entregando panfleto, ninguém vai estudar, por quê? O cara está no balcão da padaria com o celular na mão, o cara Uhum. tá no caminhão do lixo com o celular no bolso, o cara está fazendo tudo, todo mundo está com o celular no bolso, então se a gente for esquecer essa parada, a gente está Boa. lascado, mais uma Mas vez. é muito louco o que você está falando, Arivan, porque ela é uma realidade que é diferente. Porque, por exemplo, tem mídia e tem arte que ainda funciona muito a mídia impressa. Teatro é uma delas, por exemplo. Tipo, cartaz ainda funciona muito, panfletar em alguns lugares ainda funciona muito, deixar o seu negocinho no lugar ainda funciona muito, aqueles lambes misteriosos que aparecem na cidade ainda funcionam muito. Depende muito da campanha que você quer fazer, às vezes você quer fazer uma coisa mais old school também, mas eu boto muita fé numa coisa que você falou, que foi a gente está vivendo. Lembra que eu falei da crise do mediador, que está perdendo a pessoa do meio e que parará, vai para lá e para cá? A gente está vivendo numa época onde o velho ainda não morreu e o novo não nasceu direito. Então a gente vive nessa época que o novo acha que vai fazer tudo sozinho com o celular, sem a comunidade. E o velho não chegou e não vai acessar, e porque não quer. Porque eu sou muito contra essa ideia de que o velho parou no tempo. Tem muito velho que seguiu aí no tempo, entendeu? E vai se atualizando e tal.
Mas é, tem o cara que ficou pra trás e o cara que nasceu ontem e acha que sabe o que tá fazendo. E a gente tá no meio. E aí a gente tem duas opções. Ficar puto com dois lados e perder um tempo desse, do caralho nesse processo. Ou servir de ponte. E aí, velho, ser ponte dá um trabalho do cacete também. Então aí tem que entender um pouco de como levar a informação de um lado pro outro. É isso. Muito obrigado, valeu, Feira da Música, De valeu, Ivan, nada. valeu, galera. Obrigada por você também, por vir aqui me dar uma injeção de ânimo. Tem 2 minutos, Salve, gente. salve, gente. Vou ser breve. Boa tarde. Todo mundo me ouve? Eu me chamo Caru. Vou falar rapidinho do meu brand e levantar uma provocação. Sou estudante de publicidade e propaganda também, né? Além de cantora, compositora, MC, produtora dos corres aí. Mas sempre que eu posso eu estudo semiótica, sempre tô mexendo também com fotografias, com comunicação e tal. E aí eu tenho um grande dilema no meu brand, né? Eu criei um conceito chamado música periférica brasileira, que já é uma Ai, subversão do que é o dito MPB, né? Que é popular. O que é popular pra gente? E aí já vem algumas provocações, né? Que eu levanto recortes tanto regionais, né? De maracatu, de forró, levanto também recortes ancestrais, até porque eu sou descendente, né? Parte da minha família é indígena e também é negra, e também frequento Umbanda, isso está muito presente no meu som, mas eu sou do movimento rap e reggae, que é urbano, e são dois estilos que não são originalmente brasileiros, né? E aí daí vem o grande desafio. Como juntar urbanidade, ancestralidade e regionalidade de uma forma coesa, né? Penso que por trabalhar muito o multiculturalismo e por ser uma pesquisadora, estar sempre me movimentando e estar sempre em vários projetos, em várias linguagens diferentes, me dá essa, essa malemolência. Mas por serem nichos muito dicotômicos, eu queria, se possível, pegar alguns recortes ou influências que tenham essa junção de recortes meio paradoxais, mas que a coisa dê certo. Porque eu não posso me basear numa receita de bolo pronto, porque é algo novo. Não tenho como pegar uma receita de bolo para criar um bolo novo, sabe? Mas, de repente, tentar ver algumas movimentações que deram certos dentro dessa ideia da multilinguagem, mas que possa ficar mais autoexplicativo para a galera, porque para mim tá tudo é muito claro, né? E eu gosto dessas desses tentáculos, mas eu queria tornar a comunicação mais direta. uhum. Eu acho que você tem um desafio interessante que pode ser se beneficiar falando de um formato muito específico, pontual, de uma coisa pontual, que é aquela série de cards, lembra que tinha uma parte que eu mostrei que tinha umas abelhinhas assim, um negócio amarelo e tal. Porque eu fiquei muito curiosa agora. É foda que quando você chega, que você trabalha tanto tempo com o que eu trabalho, tudo que vocês falam, eu imagino se fosse um post. Ai, que horrível. E aí, enquanto você falava sobre multiculturalidade, a música periférica brasileira, eu fiquei pensando assim, nossa, isso tem que ser uma série de cartas, tem que ter uma série explicando o que que é música periférica brasileira. Eu quero ver, entender de onde que é, quem que foi a primeira que cantou, um exemplo de música que toca música, quando eu passo pro lado, ouço a música, aí eu passo pro lado, eu queria ver, aí eu pensei pensando, fiquei visualizando isso aí quando você falava. Então, eu sugiro, por favor, em nome da minha curiosidade, faça esse post que eu preciso ver ele acontecer. E aí eu compartilho. Porque realmente eu acho que a coisa. Tem uma série, vou encerrar. Tem um criador de conteúdo que a vida dele é. Ele falou assim: ele começou a série assim. Eu cansei da minha playlist. Então eu vou pesquisar os subgêneros mais escuros que existem no mundo. E daí ele faz um vídeo para cada subgênero. E o brother fica assim, viajando nas maionese, no negócio assim. E aí ele sempre faz, ele tem um esqueminha. Ele ouve uma playlist do Spotify gerado pelo Spotify. Ele assiste dois clipes, os primeiros clipes que aparecerem no YouTube. E aí ele dá uma nota
e avalia no final o quanto que ele continuaria ouvindo aquele subgênero. E aí ele já ouviu, tipo assim, teve um subgênero que ele ouviu que era Math Goth, que era tipo música gótica feito baseado num beat matemático específico. E aí o brother ficou, tipo assim, teve uma hora que ele pegou uma calculadora, começou a contar pra ver se ele tava realmente batendo o número da matemática. Enfim, ele entra numa pira e ele fica assim, por que que eu estou falando desse cara? Porque ele apresenta pra um público zero a ver, porque ele é um rapper. E daí ele fala, cara, não aguento mais, tô ouvindo a mesma coisa toda vez. E ele apresenta pro público dele nichos muito subnichos, entendeu? Ah, hoje eu vou ouvir musicais, mas só que foram lançados na época da depressão financeira da Bolsa de Nova York. Daí ele fica ali, mano, tentando entender como é que, da onde vem. Aí ele apresenta quem foi o primeiro a tocar aquele ritmo, que instrumentos que só existem naquele ritmo, qual que é o território daquele ritmo, e é uma forma que ele vai desnudando, e a partir disso não existe mais música folclórica, não existe mais música territorial, existe música nortista, amazonense, cearense, existe música. E daí ele vai apresentando aquilo, enfim, viajei agora, gente, desculpa. Mas acho que é importante vocês entenderem que todos os subnichos, às vezes, eles estão só esperando também para encontrar ali um valão onde eles vão ser apresentados. E eu quero ver esse post aí. Massa. A gente encerra agora, né? Dríade também tem. Chegamos ao final e o link da presença, a gente está ali no chat. E agradecer vocês, agradecer. Dríade foi um refresco. Acho que você criou várias fagulhazinhas nas nossas ideias, né? Acho que a gente vai sair daqui todo mundo com muitas ideias aí, muitas inquietações também. É isso, à noite a gente retorna aqui às 19 horas. Até já, então. Obrigada, viu? Até mais. Falou, gente. Beijo. Beijo, gente. Quem não Obrigado. conseguiu perguntar agora, eu espero você à noite para perguntar, tá? Beijos. Tchau, galera. Até mais tarde.